Beleza. E aí, como é que tá essa primeira semana para vocês? Não é conversa fora não, só para saber como é que tá o espírito desse começo de semestre. É a primeira aula que eu estou tendo, né? Hoje eu tenho aula o dia inteiro de aula, pela manhã é UV e à tarde sistemas urbanos. Só queria saber como é que tá aí para vocês esse começo de semestre. Ah, a Lari, a Beatriz lembrou que a Larissa está sem internet. Isso. Beleza. Eu vou colocar depois no YouTube daí, Beatriz. Aí avisa ela, tá? Vocês pegaram muita disciplina, tá muito carregado, decidiram entrar um pouco mais suave nesse semestre. Como é que tá para vocês aí? Eu peguei 4 só, mas por ser 2 ateliês URB e P, tô achando já a primeira semana meio puxada, assim. Pegasse qual P, Bianca? Peguei P5 com o Fábio. É o P5, P6, né? É junto, né? Quer dizer, sequência, né? Isso. Aham. Beleza. Estava concorrido, né? O ateliê do Fábio, hein? Tava, e no final ficaram só 7 pessoas, até sobrou vaga. Não Vocês sei não se o pessoal imaginam não. a loucura desse. A loucura para vocês e para a gente, né? É, esse semestre foi meio atípico, né? Eu sei que a gente estava abrindo e fechando turma na segunda-feira à tarde, assim, porque começou a aparecer demanda em alguns locais, né, com a rematrícula que não tinha, depois outras turmas ficaram esvaziadas, a gente tentou, né, dar conta, assim, da situação, mas nem sempre foi possível, né? É, tá Ô, difícil Giovana, mesmo. a Giovana tá aí também, que bom. Oi, tudo bom? Beleza. E é aquela coisa, né, pessoal? A gente podia começar a aula se lamentando, que é mais um semestre remoto. Acho que a gente tá todo mundo no espírito de, né, difícil assim, mas eu sou um pouco daquela coisa de que não tem para onde correr, vamos enfrentar e vamos tentar fazer da melhor forma, né? O pessoal teve conteúdo aí comigo de sistemas urbanos, boa parte da turma, né, semestre passado, então o ritmo da disciplina, claro, de ateliê é bem diferente de sistemas urbanos, né? É outro objetivo, são outros enfoques e tal, mas a preocupação é de tentar, pelo menos, a lógica de entendimento, de colaboração, né, de tentar encontrar os caminhos, né, melhores ao longo do semestre. Acho que isso tem que permanecer, né? Então, claro, eu vou hoje mostrar, a primeira aula é sempre de apresentação da disciplina, eu levo muito a sério a apresentação da disciplina, não por, né, porque eu acredito que é como se fosse um contrato entre as partes, né? Eu apresento a sugestão, vocês verificam se está de acordo ou não está de acordo, a gente tenta ajustar e tenta seguir de acordo com essa proposta, né? Para vocês não terem surpresa, eu não ter surpresa e ficar tudo um pouco pelo menos mais tranquilo de saber como é que as coisas vão acontecer, né? Então eu vou apresentar a disciplina, mas a ideia é de a gente sempre ir conversando, assim, porque a gente vai, além de ser um semestre atípico, né, por conta da pandemia, a gente tem mais uma camada de atipicidade que é o fato de a gente ter um semestre dividido em dois, né? Então, a experiência que eu tive de semestres assim de ateliê não é fácil, porque meio que e não é uma interrupção de uma semana, ou duas, ou três, como foi esse agora, é uma interrupção de um mês e meio quase, né? Então, oi, Ana, temos 3 anos agora, eu vou ter que tomar um pouco cuidado quando falar com qual Ana, né? Olá. Tudo bem? É, então, um mês e meio para o ateliê, às vezes, quer dizer, a gente tem que verificar uma estratégia para não perder muito tempo lá no retorno, não ficar a coisa muito esquecida, né? Mas eu acho que isso é meio inviável e eu até sugeriria de a gente pegar esse mês de janeiro e aproveitar para dar uma boa descansada e aliviar um pouco a tensão, né? Então, mas vai ser um semestre assim, atípico dentro da tipicidade que ele já está vivendo, né? Eu tentei organizar um pouco o cronograma de acordo com essa situação, né? Tentando puxar alguns conteúdos para antes, dividir bem, né? Uma etapa da outra para ficar claro também, a gente encerrar um ciclo do ateliê e começar o outro ciclo né, no ano que vem. Mas sempre vai ficar, né? É uma continuidade, é um trabalho como um todo, né? A gente não tem muito como fugir disso. Então, essa é uma questão. A outra, eu queria ver com vocês uma coisinha que era. Tá, então a gente tem aqui a Manu, a Ana. Não, a Manu e a Giovana, né? Não, e a Isadora, né? Que estão com a questão né, de estarem matriculados na disciplina do Sérgio e com
o pedido de vir para cá pela questão da continuidade dos grupos, que eu acho que é bem justa essa solicitação, né? Então, ficar trocando de grupo, de setor agora, eu acho que é uma dificuldade grande. Eu só estava com receio, até já tinha antecipado para a Isadora e para a Manu essa situação, se tivesse muitos casos como esse, né? De às vezes inviabilizar, se a gente tivesse, sei lá, que criar 5, 6 grupos aqui, e lá a outra turma ficar com pouca gente, acaba inviabilizando a turma do Sérgio, e aqui também acaba prejudicando um pouco o andamento, né, da disciplina por conta do tempo que a gente tem. Então. Mas acho que a gente vê isso. Eu deixei lá no finalzinho um período para a gente organizar os grupos e tal, né, para a gente já sair de hoje daqui com esse resultado. Não sei se vocês me conhecem, pessoal, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? A maior parte de vocês acho que eu conheço até pessoalmente ainda do período remoto, mas alguns não, né? Então, e outros eu já me apresentei nos sistemas urbanos, mas talvez alguém não estava nos sistemas urbanos, então vou me apresentar não para para me gabar, mas para vocês saberem de onde é que eu estou falando, né? Então, eu sou Samuel, sou nascido aqui em Florianópolis mesmo, me formei no curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFSC, no mesmo currículo de vocês, então eu sei que os professores são outros, as disciplinas não necessariamente têm a mesma dinâmica, mas acho que eu compartilho um pouco com vocês as dores, né, de um currículo, só que da minha época para cá já são mais 15 anos quase né, de manutenção do mesmo currículo, na mesma lógica, então acho que a situação de vocês deve ser pior que a minha. Me formei em 2005, entrei em 99,2, e até hoje a minha matrícula, 99,2, 313, 36. A gente não esquece essas coisas, né? Eu sei isso aí, não sei meu CPF, só vocês saberem. Depois fui fazer pós-graduação na geografia, em planejamento urbano, desenvolvimento regional e urbano, né? Pesquisei a parte de planos diretores. Na época eu fiz um TCC com um tema de áreas informais, né, de diretriz de intervenção em áreas informais, era um tema muito presente na época, mas foi em Palhoça que eu peguei o tema e entrei por conta da revisão de bibliografia que eu fiz, das análises, eu tenho muito pessoal da geografia, né, mais entendimento dessas dinâmicas e tal, e acabei optando por fazer o mestrado da geografia, e logo quando entrei lá, teve a oportunidade de trabalhar no plano diretor de Itajaí, e aí mudei totalmente o tema. Entrei com um tema de pesquisa, quem foi entrar depois do mestrado, isso acontece. A gente entra com um tema, depois acaba indo para o outro lado, né? Fui estudar a parte de planos diretores e a dinâmica de participação dentro dos planos diretores. Isso acabou depois se transformando um pouco na minha linha de trabalhos. Fiz um outro mestrado fora, um mestrado profissional, que era Urbanismo, Habitat e Cooperação Internacional. Então, era um mestrado na França voltado para a cooperação internacional com países do Sul, né? Então, era um mestrado profissional que era muito de instrumentalização, né, de como atuar, de qual tipo de arranjos entre países, entre prefeituras, de cooperação, a parte urbanística e tal. Foi bem interessante. Eu fiz um período de estágio no Moçambique, nesse período de 6 meses. Depois voltei para o Brasil em 2011, 2012, e comecei o doutorado. Isso antes, em 2005, tinha aberto um escritório de arquitetura com 4 colegas. No escritório, depois que eu saí, ele começou a andar bem. Então, eu acho que eu era âncora ali do escritório, agora ele está super bem no escritório. Mas fiquei até 2013 até entrar como professor aqui. E, e aí fiz doutorado na geografia novamente, com um tema de, novamente, plano diretor e planejamento urbano, mas estudando um pouco a trajetória dos institutos de planejamento urbano de Joinville e de Florianópolis, né? A percepção de que o planejamento estava entrando em declínio, os institutos estavam, de alguma forma, perdendo, né, uma legitimidade de atuação dentro das estruturas de governo, e foi isso. Eu defendi 2015 já como professor aqui, e como professor eu estou desde 2013, desde quando eu entrei, eu estou na disciplina de UB4, e é onde eu gosto, me sinto bem, tem a ver com a minha trajetória de formação, tem a ver com o que eu gosto de pesquisar, né? Então eu tô super bem localizado. Assim. E é isso, né? Só para vocês entenderem um pouquinho a trajetória trabalho também com sistemas urbanos, né? Já fui em UB3, já passei por UB2 também, né? Nunca me aventurei nas outras disciplinas, mas gostaria em algum momento de pegar algumas disciplinas de teoria urbana, talvez, e tal. Mas agora no novo currículo acho que a gente vai ser obrigado a sair dessas zonas, né? Tem muito ateliê integrado, né?
está sendo proposto aí ateliê de projeto urbano junto com arquitetônico, né? Então a gente tem pelo menos os cinco primeiros ciclos, né, de ateliê integrado. Então acho que vai ser bem bacana, porque a gente acaba tendo que passar por outros setores também do curso. Né? Acaba conhecendo vocês, tirando aqueles que a gente tem contato pelo PET ou por outra, né, projeto de extensão de pesquisa, acabo conhecendo vocês só aqui no final do curso, né, sexta e sétima fase. Então é isso. Depois eu vou perguntar um pouquinho da trajetória de vocês também, só para conhecer, tá? Pessoal, uma coisa que eu gosto também de falar é um pouco qual que é a percepção que eu tenho dessa disciplina de URB4 dentro da trajetória de formação, dentro do currículo atual, né? Eu, na minha época de formação, acho que tiveram dois conjuntos de disciplinas assim, que foram, para mim, como eu posso dizer, mais estruturadores da minha formação, né? E todos eles estão nesse período do curso. Assim. Um foi PC, eu falo da prática, né? Claro, tem as disciplinas de teoria e tecnologia que são super importantes, mas ligadas a ateliê mesmo, assim, foi o P5 e P6, né? Que era um ateliê também integrado na minha época. Se vocês chegaram a conhecer o Américo, eu tive ateliê 5 e 6 com ele. É muito bom, né? Eu falo que eu sou o maior arquiteto hoje por conta dele. E dos 8 ateliês, eu tive 4 com o Américo, então ele tem uma boa culpa na minha formação. E outro grupo de disciplinas importantes para mim foi assim, P3 e P4, URB3 e URB4. Né? Também era, na época, um ateliê já integrado, depois ele deixou de ser e voltou, né? E é o que trabalha muito com a questão, com uma das frentes possíveis de atuação nossa, que é a parte de planejamento urbano, né? Eu me lembro que na minha época muito pouca gente gostava de planejamento urbano, acho que todo mundo ia para a disciplina um pouco, tem que fazer, né? Eu acho que hoje já mudou bastante perfil, assim, e um dos objetivos meus é não traumatizar, né? Vocês passarem pela disciplina tendo a expectativa de trabalhar com isso futuramente, né? Porque a gente não vai dar conta de trabalhar com planejamento urbano na sua complexidade em 2 ateliês de 4 meses, né? E fazendo ainda de forma remota e tal. Né? Então a gente vai tentar trazer dentro do possível um conjunto aí de reflexões, de possibilidades de atuação, mas com vocês pensando como se fosse o lastro, né, da atuação de vocês, assim, é a base a partir da qual depois vocês vão poder, né, aperfeiçoar, fazendo estágio, fazendo mestrado, trabalhando com planejamento urbano, seja por consultoria, seja dentro das prefeituras, né, seja até do ponto de vista acadêmico, pesquisa também. Então, o que a gente vai conseguir fazer aqui, obviamente, é um passo nessa direção, mas que a gente faça um passo assim consistente, crítico, né, reflexivo. Acho que é mais preparar uma visão de mundo, de atuação profissional, do que necessariamente instrumentalizar vocês com tudo, né, todo o repertório possível de atuação do planejamento urbano. Isso a gente não vai ter conselho. Tanto que a gente vai fazer um recorte numa área, né, inclusive também com o norte da ilha. Se a gente fosse trabalhar com outra cidade, Doutor Pedrinho, por exemplo, fosse trabalhar com qualquer outra cidade de menor porte, ou uma metrópole, né, o instrumental, as formas de análise, não necessariamente são diferentes. Assim, né? Então, mas apesar disso, algumas formas de atuação, algumas preocupações, né, alguns procedimentos, assim, acho que isso dá para incorporar, né, como uma base assim, de atuação. Né? Então, acho que é bem relevante, assim, né? Eu falei para vocês que eu considerava que sistemas urbanos não era uma disciplina tão importante, por isso que, de alguma forma, eu entendo a disciplina de sistemas urbanos, não é importante, é ruim falar, né? Mas ela como uma disciplina de suporte a outros conteúdos, né? Então, sobretudo, ao que a gente vai trabalhar em ateliê e tal. Mas eu acho que o UB4 se a gente passar por aqui sem fazer algumas discussões, alguns debates, eu acho que vai ficar alguns buracos importantes na formação de vocês, na parte de planejamento urbano. Né? E vocês já estão assim escaldados, né, com essa coisa de ateliê remoto, né? Então não vou ficar aqui fazendo também lamentação em relação a isso, mas depende muito da dinâmica. Eu sinceramente, sistemas urbanos para mim é uma disciplina um pouco mais complicada, que eu me sinto menos realizado fazendo remotamente do que o UB4. O UB4 acho que a gente consegue fazer uma demanda, uma dinâmica que cria uma condição boa de debate. Eu sinceramente, quando começou o ensino remoto, eu olhava assim, tanto que o primeiro semestre a gente optou por não dar o ateliê. Né?
Se não tem a mínima condição de ateliê, de UB, né, de forma remota. Depois a gente percebeu que o prejuízo de não ter durante 3 semestres ou 4 semestres era maior do que tu fazer um ateliê não tão adequado quanto custaria. Aí a gente se colocou na condição de fazer. E falo para vocês que eu achei que fosse ser bem pior, assim. Olhando pelo lado negativo, eu achei que seria bem pior. Eu acho que até para... Opa, Beatriz, deixa eu pegar aqui. Seria possível fazer uma visita à área de estudos enquanto eu estou... Eu acho que a gente pode tentar organizar, né? Acho que se tiver todo mundo vacinado direitinho, assim, acho que dá para fazer. Acho que é até uma boa, né? A gente talvez faça uma comitiva aí de carro, a gente está em 15, 16, de repente tenta organizar uns 4 carros aí, porque o legal do carro é a gente poder circular, né? A gente, depois eu vou explicar para vocês, a gente não vai trabalhar só no recorte, em UB4, só no recorte que a gente trabalhou em UB3. A gente vai trabalhar agora numa escala um pouco maior, do norte da ilha como um todo, para depois passar pelo recorte novamente. Então a gente vai olhar para o recorte a partir de uma leitura um pouco mais ampliada, assim. Mas é por isso que é legal, talvez, a gente fazer essa caminhada, de repente podemos fazer um roteiro e tal, acho que é uma boa ideia. É uma boa ideia. Vou colocar isso aqui para organizar. Tá. Beleza. Ó, isso já vai mudar o nosso cronograma, não tem problema. É por uma boa causa. Então, eu estava comentando, né, que achei que seria pior a experiência de Ruby 4, mas, por exemplo, a situação fez até criar algumas condições bem boas, assim, por exemplo, vocês vão ver que a dinâmica nossa de ateliê, ela está muito focada em assessoramento, assim, com os grupos, né? Na dinâmica presencial, acabava ficando uma relação, às vezes eram 2 professores com 40 alunos, 12 trabalhos, a gente não tinha um acompanhamento tão próximo e tão, assim, mais refinado do que os grupos estavam desenvolvendo, assim. E aí tu acabava tratando meio de forma homogênea os 12 grupos, e tu via que tinha grupos no final que chegavam lá, sei lá, bem porque tinham uma capacidade de auto-organização boa, né? E outros não tanto, não tão bem, assim, porque às vezes não conseguia dar atenção, às vezes o grupo não chamava, tinha grupo que chamava demais, tinha grupo que não chamava, e aí tu ficava, né? Então era uma dinâmica um pouco difícil, assim, né? Até a gente tem que repensar quando retornar no ensino presencial. Agora no remoto a gente conseguiu criar uma dinâmica que todos os grupos têm assessoramentos semanais e a gente consegue criar dinâmicas específicas, estratégias. Então, eu, assim, no final do trabalho, o semestre, semestre passado, os 2 semestres que a gente teve, eu gostei muito do resultado. É um resultado um pouco diferente do que a gente tem no presencial, mas eu acho que foi um resultado que criou uma boa condição de crescimento, né, dos grupos no ateliê. Então, assim, eu falo isso para estimular. Eu acho que a gente tem uma boa condição de fazer um ateliê e o pessoal saiu com a sensação de que não foi um ateliê pesado, né? Então, isso é uma outra coisa também. A gente tentou criar uma dinâmica de aulas, de conteúdos, né, síncronos e de períodos de assessoramento, também síncronos, claro, e períodos de aula que são liberados para vocês trabalharem, assim. Mas sempre com uma coisa muito clara de organização, né? O que a gente quer com essa etapa, qual tipo de discussão que a gente vai fazer. Então, no remoto, obrigou a gente a ter uma sistemática muito boa, assim, e tentar dar uma dinâmica de sequenciamento mais claro para o ateliê. Né? Então, acho que isso foi bom, né, de uma forma geral. O pessoal se sentiu menos perdido, foi pelo menos a fala que eles tiveram no semestre passado. Só que isso fundamentalmente demanda os dois lados, né, pessoal? Então, assim, a gente sabe que está todo mundo cansado, que está todo mundo numa situação até emocionalmente não é a mais adequada, né? Mas eu acho que vamos tentar criar um ambiente legal, assim, de participação, de debate. Só o fato do pessoal já estar com as câmeras abertas aí já dá uma alegria grande, porque a gente consegue interagir um pouco mais. Nos grupos acaba a gente sempre interagindo, o pessoal abre a câmera e tal. Eu não estou fazendo isso para forçar cada um, né? Sem câmera. Mas assim, a dinâmica do TI depende muito de como os grupos vestem a camisa e tocam o trabalho. Tá? Então, não tem como, né? A gente tem os conteúdos e tal, e vai ajustando, mas é basicamente né, uma faca de dois gumes, né? Os dois lados têm que trabalhar, assim, né? E é um trabalho, acho que tem que ser também, dentro do possível, acho que prazeroso. Acho que a gente conseguiu criar um clima bom, assim, dentro do ateliê. Tá? Então, essa é uma questão. Aí eu queria ver com vocês, pessoal, assim, eu vou, de repente, te chamando aqui, tranquilo, né? Só para vocês falarem, assim, a cidade onde vocês vieram e qual foi a experiência de vocês, como é que foi o UB3 para vocês? E se vocês têm alguma expectativa de UB4,
Acho que tem algumas pessoas que não fizeram o UB3 semestre passado, acho que o Kern foi um, acho que a Giovana também, né, Giovana? Já fizesse o UB3 há algum tempo ou tu fizesse semestre passado? Eu comecei no presencial, mas foi no mesmo semestre que começou a pandemia. E Ah, daí o não. UB3? É. Ah, tá. Eu me lembro do Daí, UB4, o UB4 no presencial. Opa, desculpa, pode falar, Giovana. não, eu tive uma aula de UB3 no presencial e daí começou a pandemia. E daí eu não peguei mais, porque eu não queria fazer ateliê online. Tá, mas aí tu fizesse o UB3 em qual momento? Semestre passado. Então tu fizesse com uma turma. Ah, beleza. Então, tá. Uhum. Tranquilo. O Gabriel, me lembro que a gente chegou a começar o UB4 naquele semestre fatídico lá, na primeira aula, acho que ele estava, né, Gabriel? E depois a gente, acho que tu optasse por não fazer, né? Então tu fizesse o UB3 lá atrás, né? Nem lembro quando, assim, mas acho que foi 19/2, né? 19/2 eu fiz o UB3 presencial. Então tem que ver se Era no restou alguma Sul. coisa. Tu não sabe nem qual foi o semestre, imagina os conteúdos, mas alguma coisa ficou aí, né? A gente vai recuperar, né? Bem Foi lá no pelo fundo final. tem alguma coisa. Ficou na região sul, assim. A minha área ali era o Alto Ribeirão e tal, então é outra proposta. Semestre passado a gente trabalhou ainda com o sul da ilha, né? Então agora a gente vai ter que ver criar uma estratégia aí para tu se inserir num grupo, porque a gente foi pro outro lado, né? Lá pro norte. Tá? Mas aí a gente dá uma conversada sobre isso aí. Então é isso, pessoal. Só queria saber como é que foi a experiência de vocês de UB3. A gente conversou um pouquinho em sistemas urbanos, né? Mas eu queria saber no final, o fechamento, com a percepção. A gente teve duas turmas, teve a turma do Renato, a turma do Sérgio, né? E eu queria saber só para não para fazer qualquer tipo de melindres, mas é só para entender em qual terreno que a gente está pisando na disciplina. Assim, eu vou depois pedir para vocês trazerem um trabalho de UB3 também, me encaminharem só para também conseguir entender o que vocês já desenvolveram e tentar não ter sobreposição, né? Tá, pô, desenvolveram muita parte de parcelamento do solo, então de repente não, vamos passar para outro tema, o parcelamento do solo já foi desenvolvido. Então, queria entender um pouco o que foi esse trabalho, às vezes tem diferença entre que um grupo desenvolveu e outro, né, nas diferentes turmas, para poder avaliar. Mas queria ver o vídeo de vocês. Então, começa contigo já, Giovana. Eu vou pela minha sequência aqui da tela. Daí eu estou chamando, o pessoal fala da cidade, como é que foi o UB3, se tem alguma expectativa em UB4, né? Então, a minha percepção de UB3 foi que ela foi mais abrangente, assim, foi mais um estudo para introduzir a área, né, a leitura daquele espaço, e depois desenvolver uma proposta, mas que não chegou num nível, assim, muito técnico, que eu senti, sabe? Foi mais qual que é a cidade ideal que a gente quer, né? Qual é a ambiência que a gente quer naquele lugar, o que a gente tem que melhorar, tal, mas a gente não chegou nos instrumentos de como fazer isso possível, assim. Então, a minha expectativa de UB4 é entrar nesse lado mais técnico. A gente não chegou... A tua turma foi do Sérgio? Sim, foi com o Sérgio. Meu grupo era a Annelise, a Manu e o Patrick, mas ele não... Acho que ele ainda não conseguiu entrar, que ele é do... Ele tá fazendo... Como é que é o nome? Ele se formou fora, e daí tá fazendo a validação de diploma aqui. Acho que a matrícula dele é depois, Tá, beleza. Obrigado, Giovana. Essa questão, por exemplo, o UB4, a gente faz, assim, do ponto de vista daquela coisa do diagnóstico clássico, né? Vamos parar e trazer dados demográficos, a gente não faz. O UB4, a ideia é que a gente vá mais para a parte propositiva mesmo. A gente vai trabalhar com macrozoneamento, vai trabalhar com modelo territorial, vai trabalhar com algumas etapas, assim, zoneamento, índice urbanístico, a gente vai passar por toda essa parte um pouco mais operacional do planejamento, coisas que vocês vão enfrentar no dia a dia, né, de setores aí, os técnicos das prefeituras, né, quando vocês trabalharem, não tem como fugir, assim. Mas obrigado, né, bom saber que depois, vendo o trabalho, a gente consegue entender um pouco melhor. Obrigado, Giovana. Maria Eduarda? Oi, professor. Então, é para falar a cidade que eu vim e tudo mais? Isso, Tá, então eu vim de Blumenau, eu tô em tese na 7ª fase, mas tá tudo bagunçado. E o meu URB passado foi semestre passado, no caso, foi com o Sérgio também, e para mim foi tranquilo, assim, eu não tinha pegado o URB tão pesado, foi o URB mais pesado que eu já peguei, assim, porque o URB 2 eu fiz com o Carlos, e a gente só interviu ali na parte da BU, que a gente tinha que escolher uma área, mas não era nada mais detalhado. Então, nesse a gente já fez mais perfil de via, já mexeu mais no zoneamento,
e no sistema aviário, né? E ali, igual a Giovana falou, a gente se informou muito de como que era a região, como que era a situação atual, mesmo não estando presente lá, e a gente tentou, de algum modo, melhorar, assim. Então, a gente mexeu bastante em equipamentos urbanos, que tem no nosso trabalho também. E foi basicamente isso, eu acho. Qual que era o teu grupo? Era a Lidiane, a Júlia Borba, só que ela não conseguiu o URB 3, esse URB de agora, o URB 4, e o Bruno Carvalho. Eu acho que os três estão aqui, a Lid, eu e o Bruno. Tá, o Bruno está matriculado. Isso, está matriculado. A Ligiane também. Beleza. A Giovana de qual cidade é mesmo, Giovana? Não, assim, às vezes a gente é de várias cidades, né? Não sei, mas qual que é ela que tu te reconhece como... Eu pulei essa parte. Não, eu sou de Florianópolis mesmo. A fase eu não sei mais, mas eu entrei em 2017. Aí o teu grupo era a Manu, A Annelise e o Patrick. Tá, a Annelise está aí, o Patrick não está matriculado. Tá, beleza. Tá, Ana Carolina? Oi. Eu sou do interior de São Paulo, de Guaratinguetá. E no semestre passado eu fiz o URB3 com o Renato. E aí eu acho que eu achei a mesma coisa, mais ou menos, que elas. Assim, também achei um pouquinho mais pesado que o URB2. Mas eu achei que ficou bem organizado o semestre, acho também porque dividiu bastante essa... Agora a gente vai fazer realmente as propostas, foi mais um primeiro estudo, assim. Acho que deu tempo de trabalhar bem naquela área e pesquisar muito mais, assim. Então, acho que, apesar de um pouco mais pesado, eu achei bem tranquilo até. Deu para levar o semestre tranquilo. Eu posso pesar bastante, né? Se o pesado já foi tranquilo, então esse semestre eu posso tirar o couro. Não, tô brincando. Ô, Ana, qual que é o teu grupo aí com que fez o URB3 contigo? Eu fiz com a Larissa, que também está aqui, que é a que está sem internet. O Eduardo e a Nicole foram para outra turma e a Júlia não pegou o URB4. Então, tu e a Larissa só, né? Ô Samuel, eu sou bastante amiga da Nicole, né? Eu queria saber como é que tá essa divisão das turmas, porque ela queria muito vir para essa. Se tá impossível ou... Vamos ver como é que tá a situação. Eu vou conversar com o Sérgio no final dessa aula, para ver como é que tá a situação dele, quantos estão matriculados e tal, para a gente poder ajustar essa situação. Tá? É isso, eu acho que se a gente conseguir, né? Semestre passado a gente teve nessa turma 20 pessoas, né? A gente fez 5 grupos com 4 pessoas, deu para tocar. Se for mais do que 5 grupos, acho que complica. Assim. Tá. Também quero ver para não ficar esvaziada a turma do Sérgio. Então a gente vai dar uma conversada para ver. A gente vai tentar se esforçar para o resultado ser aquele que tem o menor impacto, né, negativo para vocês. Assim, a gente vai dar uma olhada, tá? Tá, beleza, obrigada. Beatriz? Então, eu sou daqui de Florianópolis também. E semestre passado eu fiz URB3 com a Isadora e com a Ana Luísa, e com a Carol, que daí não pegou URB4 agora. E a gente, na verdade, a gente foi bem a fundo na leitura de contexto e a gente conseguiu usar quase tudo que a gente fez naquele estudo da leitura de contexto, colocar no nosso plano urbanístico. Então, a gente acabou detalhando... A gente acabou chegando num plano urbanístico bem detalhado, não bem detalhado, mas bem detalhado para o URB3, em que a gente conseguiu responder quase todas as nossas inquietações do começo do plano urbanístico. E eu também achei que foi um URB mais pesado que os outros, que foi bem diferente, que eu senti que em URB 1 e URB 2 a gente tratava o URB mais como se fosse um projeto, né? E daí agora sim, a gente chegou nisso de pensar o planejamento urbano para além do projeto, mas como um plano de coisas que podem ou não ser projetadas ali. Mas eu acho que as meninas podem falar mais depois. Já que a gente fez junto. Sim, foi com o Renato. E é Ana Luísa Chanel. É isso ou Ana Luísa Sabanai? Fui eu. Chanel. Beleza. Então tá, obrigado, Isadora. É isso mesmo, né? É bom saber que os grupos tiveram, né, um pouco mais de assim,
Mas tu trouxesse um assunto que é fundamental. Até eu tinha colocado aqui para conversar com vocês na hora da apresentação do plano de ensino, que essa diferença, né, não só de escala, né, de URB, do que a gente faz em URB 1 para URB 2 para URB 4, mas é das lógicas de reflexão e dos instrumentos. Né? Uma coisa é projeto, outra coisa é plano. Né? São coisas muito diferentes. E não adianta a gente tentar reproduzir a mesma lógica entre eles. Eu vou falar um pouquinho mais pela frente, mas que bom que isso já apareceu como uma problemática. Né? Quando a gente faz um plano, a gente não está fazendo com que a retroescavadeira vá amanhã derrubar as casas, porque não é a lógica de tu ter um projeto. A gente tenta fazer com que a gente tenha um mínimo de indefinição. Né? Então, ele é feito para ser executado daquela forma. Claro que o canteiro, às vezes, traz outras demandas. Né? Um projeto sempre, mesmo projeto executivo, sempre no canteiro se ajusta. Mas um plano, ele é de orientação. Né? Então, ele tem um caráter muito mais político, né? Não tira a questão técnica, né? Mas ele tem um caráter muito mais de orientação. Né? Mas eu vou depois, a gente vai ao longo do semestre, mas depois um pouco mais para frente eu explico um pouco melhor. Mas é bem isso. E às vezes a gente fica um pouco reticente, né? Ou se eu propor isso, o que vai significar isso no final das contas? Né? Isso vai significar que eu estou desalojando as pessoas aqui já para amanhã? Ou vai significar que eu estou brincando de Deus porque eu estou traçando uma linha aqui no mapa e... Não. Né? Isso a gente vai discutindo um pouco ao longo do semestre. Né? Tá? Beleza. Luiz? Oi, eu sou de Criciúma e eu fiz o URB3 com o Renato. E o meu grupo era a Ana Luísa Sabanai, a Bia e o Trupão. Então, todos aqui. Em relação à minha experiência, eu achei que foi positiva, assim. Eu estava bastante receoso de pegar ateliê remoto, assim. Eu acho que foram algumas discussões em relação a zoneamento, loteamento, que eram inéditas, assim, e eu acho que foi pesado, assim, mas também foi bastante proveitoso, assim. Eu gostei, fiquei contente com o resultado final, assim. Isso é bem interessante. A gente, na verdade, não tentou, os professores de UB, para organizar esse período remoto, a gente fez uma estratégia um pouco diferente, né? Semestres anteriores, a gente tinha desde o começo um recorte grande e fazia com que cada grupo pegasse um recorte dentro dessa área maior, né, discutisse propostas, formava como se fosse um representante de cada um desses grupos, fazia um G7, G8, G9, que discutia, né, o conjunto da área, por exemplo, como se fosse a área norte como um todo, dando diretrizes que ia depois influenciar nos recortes. O que a gente fez agora, porque como essas dinâmicas de interação elas são muito dificultadas entre vocês, né, por causa de prazo, tempo e dos instrumentos e tal, a gente decidiu começar por um recorte menor, vocês desenvolvessem um conjunto de reflexões, análises e de alguns instrumentos de parcelamento, uso do solo e tal, né, para aquela área, e depois a gente voltaria para uma escala maior e trabalharia todo mundo numa escala maior e voltaria novamente para o recorte. É uma forma de cada grupo, na verdade, garantir que todos os grupos trabalhassem essa transição de escalas, né? A gente imaginou que o G7 e G8, que geralmente é o que faz isso, e acontece que no presencial tem muita troca. Né? O G8 discute com o pessoal em volta e assim vai, né? Tu consegue criar uma dinâmica dessa que mesmo quem não está no G8 consegue participar das discussões e tal, né? Aqui a gente achou que ia criar uma sobrecarga de trabalho para vocês e ia provavelmente ter pessoas que tinham, né, feito essas discussões de conteúdo e outras pessoas que não. Então, o que a gente decidiu foi começar com um recorte numa escala um pouco mais apropriável, né, para refletir sobre algumas coisas. Agora a gente amplia a escala, trabalha num setor urbano maior, discute algumas coisas que vão influenciar novamente no recorte, a gente repensa o recorte a partir dessas novas diretrizes. Né? Então, a gente, basicamente, o UB4 é só proposta. Né? O Luiz Paulo, é tu, a Ana Luísa Sabanai, o Gustavo e mais quem no grupo? E eu. E a Bianca, beleza. Então, tá. Edio. Tô aqui. Então, sou de Águas Mornas, que é uma cidade aqui perto de Florianópolis. Eu fiz URB 3 foi no semestre 22. Eu fiz com o Renato também. O meu grupo, ninguém tá aqui.
todo mundo já fez Urb 4. Eu fiquei para trás, porque eu não tinha feito sistemas urbanos ainda, e complicou. Só que eu gostei bastante da metodologia do Renato. Eu gostei. A gente aprendeu QGIS, que eu não tinha, eu vi que a gente vai usar aqui também. Mas eu gostei bastante de como a gente ampliou a área. A gente estudou mais os índices urbanísticos, de como a gente se aprofundou mais nessas questões, que a gente não tinha tanto nos outros urbs. E como acabou que eu tinha feito só com a Nicole, eu não tinha feito um grupo, era só uma dupla, então acho que a discussão não ficou tão boa como eu esperava, assim, no final, as discussões. Eu acho que um grupo maior teria discussões melhores, mas porque a gente teve uma discussão no grupo e a gente meio que se dividiu o grupo em dois, mas isso não vem ao caso, mas só essa questão de, eu acho que... Mas eu gostei bastante, eu acho que não foi tão trabalhoso assim, eu acho que as questões, as discussões foram bem relevantes, mas de resto, eu gostei bastante. Beleza. Então tá sozinho, solito aí no semestre. Tá. Acho que a gente vai ter outras pessoas, a gente vai ter que ver como fazer, se a gente se insere em algum grupo, né, que já está com uma certa dinâmica, ou se a gente cria um outro grupo, né, dos desterrados aí, a gente vê como é que a gente faz. E qual foi o recorte que vocês trabalharam, Edio, em 20.2? Foi no sul da ilha, né? Isso, foi ali o Rio Tavares. Isadora? Então, tá dando de me ver direitinho. Eu fiz o URB 3 semestre passado com o Renato, né, com a Bea e com a Ana, como a Bea comentou. Como a Bea falou também, acho que foi um URB bastante proveitoso, a gente conseguiu usar bastante o ensino remoto, apesar das condições. E acho que a gente se aprofundou principalmente na análise do contexto, né, como a Bea colocou, a gente chegou a olhar índices, analisar um pouco de ambiência, dependendo dos índices que a gente definia e tudo mais. Acho que dentro do nosso recorte a gente conseguiu avançar bastante, assim, mas eu imagino que, assim, o que eu acho que eu espero do Ruby 4 é olhar isso em relação ao restante da cidade e tudo mais, que eu acho que foi um pouco que a gente comentou também em sistemas urbanos, assim, né? E é uma coisa que, enfim, acho que a gente conseguiu entrar bastante, mas foi, tipo, a gente conseguiu abordar vários pontos, mas não se aprofundar tanto, assim, neles, porque a gente acabou vendo bastante rápido essa questão dos índices, apesar de ter visto e tudo mais, ter trabalhado bastante em cima disso. Mas eu imagino que isso seja mais aprofundado agora em Urb 4. E essa relação também com o restante da cidade, assim, que ficou em falta. Acho que foi isso, assim. Mas foi um bom semestre, a gente conseguiu discutir bastante e fazer bastante coisa. Eu não achei muito pesado, a gente conseguiu se dividir bem. Assim. Quer dizer, né, não é leve, né? É um ateliê. Mas eu até esperava que fosse mais pesado do que foi, assim. Eu tô achando que talvez tenha tido algum tipo de gap entre os trabalhos, né, do Sérgio e do Renato. A gente não gap porque um foi melhor ou outro pior, né, mas eles com enfoques diferentes. E aí a gente tem que dar uma avaliada. Assim. O Renato tinha comentado que ele ia trabalhar bastante essa parte dos instrumentos, né, dos parâmetros e tal, né? E vamos ver como é que foi, porque se os outros grupos não fizeram, isso não é um problema, né? A gente vai ter coisas que a gente vai conseguir desenvolver conjuntamente, mas quando a gente voltar para o recorte, né, o que a gente vai poder fazer é tapar alguns buracos para um grupo para o outro, né? Fazer alguns ajustes, discutir, aprofundar algumas questões para um grupo para o outro. Isso a gente tenta fazer, não tem problema. Gustavo? Oi. Gustavo, Isadora, tu é de qual cidade? Qual cidade que tu... Ah, esqueci. Eu sou de Garopaba. E eu tô na 8ª fase. Beleza.
Já começando pela cidade, eu sou de Guaramirim, ali próximo de Joinville, né? Estou na 9ª fase, teoricamente. E, bem, em Urb 3, estou no grupo que o Luiz já comentou, né? Com a Bianca e a Ana Sabanai também. Eu gostei bastante da proposta de como foi esse ateliê. Eu achei que foi um nível bom em questão de dificuldade de trabalho. Não foi muito pesado, mas também não foi leve. Foi interessante para trabalhar, a dinâmica de grupo foi boa. Eu gostei bastante que foi o primeiro ateliê de urbanismo que eu senti fazendo realmente urbanismo, sabe? Que não foi tanto aquela pegada de projeto, assim como eu já tinha comentado anteriormente, né? Acho que a gente desenvolveu bastante essa parte principalmente do zoneamento em si, e parcelamentos, né? O Saboia focou um tanto nessa parte, na parte final da disciplina, né? E, assim, para a Urb 4, a princípio, o que eu imagino e que eu gostaria seria mais de, tanto aprofundar nesses possíveis outros instrumentos para além do zoneamento, né? Para esse desenvolvimento do plano, e talvez até uma integração maior com o que foi absorvido de sistemas urbanos, né, que a gente conseguiu aplicar um pouco, por ser o ateliê paralelo com o URB3, mas que agora, tendo esse conhecimento, talvez a gente consiga, e com uma escala ampliada, ter uma noção melhor, assim, dessa compatibilização com os projetos, né. Acho que é isso. Tá ótimo, Gustavo. Obrigado. Do teu grupo, então, é o Luiz, a Ana Paula, a Ana Luísa Sabanai, né? Isso, e a Bianca? Lidiane? Eu tô na 9ª fase. Sou de Biguaçu, mas eu me mudei para Floripa e continuei aqui, mesmo com a pandemia. E eu fiz o URB3 com o Bruno e com a Maria Eduarda. Ela já comentou um pouco, eu acho. Eu gostei da matéria, acho que foi a mesma opinião da maioria, assim. Eu senti que nos outros URBs a gente tinha mais a questão projetual, né, de um espaço bem pequeno. E em URB3 a gente começou a ampliar realmente para a parte de urbanismo, né. E eu acho que foi legal porque eu comecei a entender melhor essa parte de plano diretor, de zoneamento, como isso interfere na cidade. E eu também gostei do resultado do nosso projeto. Eu espero conseguir avançar um pouco mais nessa disciplina em URB4. Obrigado. Foi com o Sérgio, né? Foi com o Sérgio. Essa semana eu conversei com o prefeito de Biguaçu, lá, eles estão querendo fazer o plano diretor. O plano diretor deles é de 2009, né? E agora estão recebendo o impacto da alça de contorno, né? Que vai mudar totalmente a dinâmica ali, né? Metropolitana. E começou a estourar a cidade pro outro lado, assim, né? Bem interessante. Vamos ver, talvez seja até uma oportunidade aí durante o semestre para a gente conversar sobre algumas coisas dessa experiência. Manu? Eu sou do interior do Paraná, Guarapuava, e estou na 8ª fase também. Eu acho que o URB3 foi uma experiência bem legal, eu gostei bastante da dinâmica, assim, do ateliê, dos grupos. Acho que foi legal, assim, a gente conseguiu fazer uma leitura urbana bem bacana, assim, no começo, que deu uma boa base para o nosso trabalho. E em alguns pontos a gente conseguiu aprofundar, assim, uma ambiência urbana e tal. E acho que a expectativa que a gente conversou até no nosso grupo é realmente a gente conseguir pensar em ferramentas, entender um pouco melhor as ferramentas que viabilizam o planejamento urbano, que acho que foi a nossa, que a gente não conseguiu desenvolver ainda em URB3. A gente vai trabalhar com algumas ferramentas em potencial, né? Se a gente olhar a trajetória de planejamento urbano no Brasil, a gente vê que muitas dessas ferramentas têm baixa efetividade, não necessariamente por deficiência da ferramenta, alguns desses instrumentos, mas por outros impactos, né? Que a gente vai refletir também, né? Como uma das questões fundamentais é o plano em si, né? Deixa de ser algo relevante dentro da lógica de governo, né? Então, não tem a maior parte dos prefeitos aí
pelo país, e os vereadores não querem um plano diretor que estabeleça de forma muito clara, muito rígida, como é que a cidade vai se desenvolver. Então, isso é um debate, assim, também, né? A gente tem que sempre... depois a gente, na sequência, repete um pouco sobre isso juntos, aí, mas a gente vai fazer planejamento urbano aqui, né? É basicamente um tipo de trabalho que, né, congrega um conjunto de interesses e de atores diferentes e de conflitos, né? E a gente não pode identificar, né, a questão do conhecimento técnico como algo alheio a isso, né? Como se fosse o conhecimento técnico fosse algo neutro, objetivo, né? Fosse, né, inquestionável, né? A gente não está trabalhando na ciência dura, está trabalhando em ciências sociais aplicadas, que é a área do urbanismo, né? Então, a gente vai ver que muito da instrumentalização é importante para a gente poder refletir sobre possibilidades, mas eles em si não garantem, né, a efetividade de planos diretores, porque, né, em grande medida, não há um interesse ou uma articulação, né, entre as forças sociais e econômicas para que um planejamento urbano se estabeleça. Né? A gente está num cenário muito ao contrário, né? Tudo que é estrutura de governo, de planejamento, de pensar, né, qualquer coisa para além do ciclo eleitoral de 2 ou de 4 anos, ela acaba perdendo capacidade de atuação. Então, tem que ter sempre esse olhar crítico, mas também ter a clareza de que, sem planejamento, dificilmente a gente vai ter qualquer tipo de cenário melhor para as cidades. Né? Não vai ser imposição de lógicas de curto prazo, de interesses individuais pulverizados, que vai fazer com que a cidade tenha uma condição melhor. Né? Então, acho que é sempre um olhar no ateliê, né? Para também não sair daqui achando que é simplesmente, então agora basta eu aplicar um macrozoneamento, basta eu aplicar um zoneamento funcional, basta eu fazer tal coisa que a cidade se resolve. Ela é uma forma, né? Mas para que isso funcione, né, tem que ter algum tipo de acordos, né? E algum tipo de condição básica de negociação. Então, eu falo isso porque aí o técnico se coloca não como necessariamente acima dessas dinâmicas, mas alguém que tenta procurar dentro da correlação de forças aquele instrumento que é mais efetivo para atuar naquela condição. A gente não vai conseguir simular toda essa complexidade no ateliê, infelizmente, né? A gente vai trazer alguma dessas relações, trazer algumas possibilidades, problematizar alguns aspectos dessas questões. Mas eu falo isso nem para relativizar demais a técnica, dizendo que a técnica é insuficiente, a técnica é desnecessária e basta fazer, né, discurso político de convencimento e tal. Eu não falo político partidário, eu falo político, né, do conflito de interesses divergentes, né? Mas também nem romantizar a técnica, né? Como se a gente dissesse daqui, agora nós estamos preparados para resolver os problemas da humanidade. E eu falo isso porque a gente vê em algum momento em audiências públicas arquitetos tendo essa postura, né? Vocês, população, não sabem o que é bom para o bairro, né? Vocês não sabem o que é centralidade, vocês não sabem o que é... mas não sabem, mas, por outro lado, eles estão vivenciando os problemas. Também não romantizar a participação, né? Achando que a demanda, por ser da população, ou de uma pessoa que é da população, ela é sempre legítima em qualquer circunstância. Então, é um caminho muito tênue, assim. Quer dizer, legítimo de quem fala, né? Eu falo do ponto de vista da discussão sobre a cidade, né? A discussão da cidade é tu tentar chegar em algum tipo de solução, de encaminhamento que possa ser, né, compatibilizar interesses diferentes quando possível, quando não é possível, tu ter clareza de quais são os interesses que vão ser feridos e quais são os interesses que vão ser privilegiados naquele setor específico, né, naquela discussão específica. Então, isso é o que a gente vai colocar sempre como pano de fundo das discussões. Né? Quando a gente discute, por exemplo, vamos discutir macrozoneamento, definir o que é área urbanizável e do que não é área urbanizável. Pô, só isso aí, a gente está vendo agora uma experiência lá de Nova Serrana, esse foi o principal tema da movimentou basicamente em Minas Gerais, isso vai ser um pouco a linha de fundo que eu vou problematizar algum aspecto ao longo do semestre, são as experiências, né, práticas. Assim. É uma cidade que está produzindo loteamento feito louco, faz 10 anos que a cidade cresce quase 10% de área construída ao ano. Só que a gente vai ver quase 50% dessas áreas estão vazias, não estão sendo ocupadas. E qual que é a lógica? Quando a gente fala, não, olha, a cidade agora, né, tem uma delimitação de um macrozoneamento que define onde ela pode expandir, onde ela não pode expandir. Só isso aí a gente tocou, né, na essência do grupo mais bem articulado da cidade. Uma discussão de uma linha no mapa, né, uma linha, uma zona no mapa. Né? E parece que é um instrumento super simples, né? O que é urbanizado, o que não é urbanizado, tal. Mas não, a gente tem que, né? E aí
foi engraçado que vencendo essa discussão, as outras, que geralmente são muito complexas, não foram naquele lugar, né? Discutir se vai ser 8, se vai ser 6 pavimentos, se vai ter afastamento, se não vai ter, se vai ser área comercial ou de serviço. Isso tudo que geralmente é uma complicação. Então, cada local tem situações e condições de funcionamento e de correlação de forças que ela é muito específica do lugar, né? Então, fazer planejamento é, sobretudo, ter a capacidade de entrar numa situação como essa e fazer a leitura. Interpretar onde é que são as tensões, como que é possível negociar com isso. É possível negociar determinado aspecto para poder inserir outras situações, até onde eu posso negociar, eu como arquiteto urbanista, até onde os meus princípios, a minha percepção da minha profissão permite que eu negocie determinados aspectos. Né? Quando eu tenho duas situações que são contrárias uma à outra, né? Interesse de um grupo e interesse de outro, como é que eu faço? Não dá para negociar, porque elas são inegociáveis, né? Então, tem situações, e aí, né? Como é que a gente faz? A gente tem, de alguma forma, um suporte da estrutura do governo para dar determinada escolha ou não em relação a isso? Isso vai ser modificado depois na Câmara de Vereadores por atalhos que determinados agentes fazem. Então, é esse o universo do planejamento também, né? Então, quando a gente fala que ele é político, entender que na atuação do arquiteto urbanista está uma leitura de situação, de contexto, né, institucional, política, mas que não tira de lado, porque isso vai ter, um plano diretor, ele é basicamente um instrumento de regulação e de desenvolvimento, né, urbano. Então, ele tem instrumentos como o zoneamento, tem instrumentos como os parâmetros urbanísticos, tem a questão do macro-zoneamento, tem a questão do parcelamento de solo, que vão rebater em aspectos super técnicos. Tá? Mas esses aspectos super técnicos, eles têm que estar, de alguma forma, dando suporte a uma percepção de cidade, né? O que se quer, na verdade, da cidade. O que a gente consegue negociar em relação ao futuro da cidade. Senão, ele fica técnica pela técnica. Né? E a técnica pela técnica nunca é técnica pela técnica. Sempre tem um interesse por trás. Então, é sempre um uso ideológico da técnica também. Sabe? Isso a gente tem que ter bastante clareza. Para quem que a gente está jogando? Por quê? Quais são os valores que guiam o nosso trabalho? Né? E, às vezes, a gente vai ter condição de colocar isso às claras, né? Olha, a gente está aqui por isso, a gente luta por esse tipo de cidade, a gente acredita que vale a pena fazer isso, né? Só que a gente é um conjunto de atores num outro conjunto maior de pessoas, né? Então, ter a condição de negociar ou de não negociar é algo bem relevante. Tá? Então, eu falo assim, a gente vai trabalhar muito a questão técnica, mas vamos tentar ir inserindo esses debates também de fundo, assim, para a gente poder sair daqui sabendo que a gente vai precisar aprofundar mais a técnica e vai precisar amadurecer um percurso também de reflexão sobre esses aspectos nacionais, políticos e econômicos da cidade. Senão a gente não... Senão a gente, lá vem um arquiteto achando que vai, né, definir o que a gente quer. O que a gente mais tem no Brasil, já há quase 100 anos de planos diretores que não saíram muito de papel, né? Então, essa é uma... Não porque necessariamente o planejamento é errado, né? Porque essa conjuntura tem sido muito refratária, né, a qualquer tipo de planejamento. Beleza. Ana, Luísa, eu vou tentar pronunciar teu sobrenome, depois tu corrige, tá? Chanel, né? Tá bom, né? É isso mesmo. Bom, eu sou de Floripa, estou na 11ª fase, oficialmente virei um dinossauro. Aí eu fiz o URB3 semestre passado com o Saboia. E acho que as meninas já falaram bastante, né, de como foi, concordo com o que elas falaram. Acho que talvez pensar em coisas que não foram ditas ainda, né, de que no início do semestre a gente estava com 2 aulas por semana, e aí a gente assessorava nas 2 vezes, né, e durante o acompanhamento do ateliê acabou que a gente, por demanda nossa, acabou virando uma aula de ateliê e uma aula de assessoramento, e eu achei que foi bem produtivo, assim, porque daí a gente conseguia trabalhar no horário da aula. E, às vezes, quando chegava uma demanda muito grande de assessoramento, a gente conversava e fazia as 2 vezes. Então, acho que isso foi uma coisa legal, assim, que a gente acabou percebendo. Outra coisa foi que, às vezes, a gente sentiu falta um pouco de aulas expositivas, assim, porque tiveram aulas expositivas, mas acabaram sendo um pouco depois do que a gente estava demandando. A gente chegou até a conversar com o Saboia isso, né? E a gente... E acho que uma coisa que eu senti falta, assim, foi uma parte mais dessas discussões teóricas, assim, acerca do que a gente estava fazendo, porque a gente discutiu bastante, mas, por exemplo, né, no final a gente descobriu que a gente colocou uma superpopulação naquela área que não tinha nem sentido, assim, então acho que isso é uma coisa que
eu esperaria desenvolver mais em Ruby 4. E também algumas questões que, por exemplo, a gente chegou a comentar um pouco sobre, por exemplo, aquela discussão que estava tendo sobre se a base cumpre a todos os lugares, sabe? Que foi uma coisa que eu sempre ouvi, mas nunca entendi. Eu não sei também se isso cabe à URB ou seria teoria urbana, mas é uma coisa que eu sinto falta, assim, de discutir algumas coisas que aconteceram já com planos urbanos, né? Para entender, assim, o que já foi feito, o que deu errado, o que não deu errado. Discussão. Eu tive a experiência de fazer um ateliê em Belo Horizonte, porque eu fiz mobilidade para a UFMG por um ano. E lá a gente chegou a discutir um pouco mais as questões de quais táticas que tu usa quando tu quer fazer alguma coisa. Então, qual que é a dinâmica do IPTU progressivo, outorga onerosa, são coisas que a gente viu por cima lá, porque era um ateliê mais introdutório, assim, mas que eu sinto falta de entender mesmo as ferramentas, assim, né? Lá a proposta era que a gente falasse, a gente quer que aconteça tal coisa, então qual ferramenta que eu uso? Eu uso IPTU progressivo, ou isso, ou aquilo, sempre com a noção de que, né, todos os problemas, como tu falou, é um plano, mas, né, é melhor ter um plano do que não ter nenhum, então isso já ajuda a chegar numa cidade melhor. E acho que outro ponto, assim, que eu posso falar é que uma coisa que me marcou pessoalmente, assim, foi descobrir que uma da nossa parte da nossa região, ela é dominada pelo tráfico de drogas. E, inclusive, tem o acesso de pessoas barradas, assim, não pode entrar lá. E foi uma coisa que a gente descobriu no meio do URB que chocou muita gente, assim, porque a gente descobriu meio que por conta, em visitar a área, que daí foi um choque maior, assim. E aí, depois, a gente não soube muito lidar com isso, sabe? Claro que a gente soube que ali tinha uma área muito diferente, mas, né, como que um planejador urbano lida com isso de não poder nem entrar no território? Como que o plano não vai resolver isso, né? Mas a gente ficou muito tipo, o plano não resolve, então o que a gente faz? Acho que foi uma questão, pelo menos, que para mim marcou, assim. E, eu acho que é mais ou menos isso. Isso é outra dificuldade, né, Ana? Porque a gente passa quase que o URB inteiro, né, o curso inteiro, trazendo vocês muito para uma reflexão do impacto da intervenção arquitetônica, né, na escala urbana, muito do microsocial, né? Então, de como que as pessoas se colocam, né, de qual a percepção que elas vão ter em relação a isso. Eu acho que é super legal construir isso, né, na visão do arquiteto urbanista. O problema do planejamento urbano é que ele trabalha numa escala um pouco acima disso, né, do microsocial, né, que e aí parece que a gente, quando trabalha nessa escala, a gente se insensibiliza, né? Poxa, eu não estou conhecendo o morador que está lá embaixo, né? Qual que vai ser o impacto disso para ele? Como é que está a relação de controle de território e tal, que é uma situação realmente delicada, né? De fazer assim. Mas a gente tem que entender também que cada ferramenta tem o seu papel, né? Então, o planejamento urbano, em princípio, ele lança algumas diretrizes de conjunto para a área, para dar algum sentido de desenvolvimento, de organização, que dependeria depois do descer as escalas, né? E nessa leitura geral está a escala local e o microsocial, mas a gente não consegue se aprofundar em toda a complexidade. Se a gente mergulhar em toda essa complexidade e tal, a gente não consegue ter visão de conjunto também. Então, é uma relação bem delicada e não é fácil de resolver. Tanto a transição de escalas, do que é o pequeno para o grande, do que é o grande para o pequeno, como também da influência do impacto daquilo para os diferentes atores. Sabe? Então, geralmente, a gente trabalha com as dinâmicas maiores, né? As dinâmicas imobiliárias, as dinâmicas de concentração demográfica, de centralidades e tal, que acaba, de alguma forma, tirando o refinamento desse olhar assim cuidadoso. O que não significa que essa estrutura geral não tem que se adaptar, né? A partir do momento que ela vai se como é que eu posso dizer, que ela vai se aproximando do território, né? Então, a gente sai do planejamento, vai para o plano de urbanização, que é mais ou menos o que foi elaborado, aí muitas dessas coisas afloram e no momento que isso aflora, isso altera algumas dinâmicas da proposta mais geral. Isso é normal de fazer, né? Então, a gente vai ter que trabalhar um pouco com essa relação. Vocês vão ver que agora a gente vai para a escala do norte da ilha, a gente vai tentar fazer algumas análises, algumas interpretações para ser o suficiente para a gente lançar algumas percepções de conjunto para aquela área. Né? E depois que a gente vai fazer, vai pegar essas percepções de conjunto, vai voltar para o recorte, e quando a gente voltar para o recorte para a escala, a gente vai perceber que alguns elementos pensados naquela escala geral se adequam, beleza, a gente consegue adaptar, mas algumas coisas da escala geral tem que modificar a escala maior, mais ampla. Né? Então, e aí nessa escala mais específica aparecem essas dinâmicas que tu coloca.
que eu estou passando dessa rua para cá, ou essa rua lá, né? Na escala mais geral, se ela está 5 metros para cima, 5 metros para baixo, isso não é tão impactante. Agora, quando a gente desce para o recorte, isso é central. Né? Porque eu vou passar a rua por aqui, eu não passo ela pelo lado, sendo que aqui é um final de lote, que não vai ter impacto, tal. Agora, se a gente se preocupar com essa precisão na escala mais geral, a gente não caminha. Né? Então, é uma complexidade, assim, né? Então, por isso que é a diferença do plano para o projeto. Né? O que não significa que a gente pode, na escala geral, rabiscar qualquer coisa de qualquer jeito. Então, essa maturidade, esse olhar que a gente vai tentando amadurecer ao longo do semestre, mas que isso é a construção também. Né? Quem for trabalhar com planejamento urbano, isso vai regulando. Né? Quando começar a discutir o macroparcelamento lá na escala mais geral, vai pensar, mas isso aqui vai gerar um lote pequeno, vai gerar um lote não sei o quê. Sabe? A pessoa já começa a ter um pouco mais de repertório para fazer essas transições de uma forma um pouco mais rápida. Mas ela não é fácil, ela causa angústia mesmo. Né? Tá? E se vocês vão ver isso no planejamento regional, que é o URB5. Aí mesmo, poxa, eu tô vendo a cidade, né, como se eu estivesse andando de helicóptero. Né? Sabe, tu vai perdendo algumas percepções. É por isso que a gente vai fazendo essa trajetória um pouco, né, do microsocial para o mais geral, né, para vocês irem absorvendo essas questões e trabalhando um pouco melhor. Mas eu acho que é processo, tá? Acho que tu não vai sair totalmente pacificada de UB4 com essas questões. Não. Acho que isso aí vai ser a pulga atrás da orelha que vai continuar contigo se tu trabalhar com planejamento urbano a vida toda. Como compatibilizar essas questões, porque elas não são fáceis. Né? Gabriel? Opa. Bom, eu tô na 10ª fase. Antes da pandemia, eu estava ali na 7ª, então era, né, o pessoal ali do meio do curso, é quem mantém o curso unido. E agora eu tô aqui já, o pessoal já olha estranho para minha matrícula, né? Então, uma coisa curiosa esse momento. Mas eu sou aqui de Floripa. A Giovana não quis falar, tá? Mas ela também tá na 10ª fase. Só para deixar bem claro isso. Né? E as minhas calouras. Ela quis dar uma disfarçada. As minhas calouras estão na 8ª fase, aí, então é complicado. Mas, assim, a minha experiência de URB3 foi com o Renato e o Sérgio, né, lá no sul da ilha, e eu acho que a gente chegou num nível de detalhamento bem bacana, a ponto de, como a Ana, acho que foi a Ana que falou, a gente chegar naquele exercício final de sistemas e ver que a gente tinha colocado aí 400 mil pessoas no Alto Ribeirão. Então, eu acho que foi bem interessante porque tinha a perspectiva de que em URB4 a gente ia desconstruir muita coisa do que tinha passado em URB3, de algumas certezas que a gente estava construindo em URB3, a partir desse olhar mais detalhado sobre a aplicação dos instrumentos e enfim, então eu acho que é isso, assim, eu sei que o contexto é completamente diferente, né, e não sei em que grupo eu vou cair aí, mas acho que vai ser bacana também essa experiência de olhar, pegar meio que o processo já andando e olhar para uma outra escala e também talvez agregar da experiência que eu tive lá em URB3, né, em um novo grupo, acho que vai ser bacana. Beleza. Não tem ninguém, né, da época. A Giovana não fez. A Giovana fez o URB3 semestre passado. Tá. Então, faz realmente. O meu grupo fez semestre passado contigo. Era a Isamara, a Carol, a Ana Flávia. Elas ainda pegaram isso daí. Beleza. Ana Nelise? Oi. Então, eu acabei de descobrir, depois que o Trupel falou que eu tô na 9ª fase, eu nem sabia que eu tava tão na frente assim, Jesus. Eu moro em Floripa, foi a cidade que eu morei mais tempo, mas eu acho que eu já morei em umas 6, 7 cidades, então nem sei a conta. Mas Floripa é o mais tempo, né? Fiz o URB3 com a Manu, a Gil e o Patrick, como já falaram também, e eu tava com bastante pé atrás, porque eu comecei, na verdade, o URB3 presencial e cancelei, porque, né, não sabia como ia ficar isso online, mas até que o sistema funcionou,
a gente conseguiu fazer mais do que eu estava esperando, assim, em questão de... Eu senti falta de ver o lugar, né? Fazer análise só por computador, eu achei... não sei, não me passou a mesma sensação. Mas ainda assim deu para a gente criar um fluxo de trabalho que eu gostei, assim. Deu para a gente começar a propor coisas e pensar sobre como a gente ia interpretar a área. E para o Urb 4 a gente deixou várias pontas para se resolver, sabe? Coisas de como aquilo de fato poderia acontecer. Porque uma coisa é a gente traçar a linha só, né? Então, acho que era isso que eu estava pensando, esperando para a matéria, em ver como aquelas nossas ideias poderiam de fato virar coisas. Esse outro passo, né? Acho que era isso. Tá ótimo, né? Obrigado. Então, a do teu grupo fez com o Sérgio, né? Era Manu, Giovanni e Patrick, né? Beleza. Bianca? Oi, eu venho de Vitória, no Espírito Santo, mas oficialmente eu sou gaúcha. Estou no 9º período também, e fiz com o Saboia semestre passado. Meu grupo era o Luiz, o Gustavo e a Ana Sabanai. Eu acho que a gente conseguiu também chegar num nível de detalhamento muito bom, assim. A gente teve um fluxo de trabalho, sei lá, de 2 reuniões na semana, mais ou menos, e foi um pouquinho pesado, assim, mas espero que esse semestre seja um pouquinho mais leve, que a gente consiga aprofundar questões mais de teoria urbana nesse sentido. Bianca, o encontro que vocês faziam dois encontros semanais, era a organização de vocês, do grupo, ou era a dinâmica da disciplina, que eram 2 encontros? Era a nossa organização para conseguir, assim, ter material para assessorar e para conseguir evoluir bem. E eu sinto que a gente só conseguiu porque a gente não tinha outra disciplina de ateliê junto. Então, esse semestre com P5, não sei como vai ser. Espero que a gente consiga ir um ritmo mais tranquilo. Obrigado, Bianca. De nada. Ana Luísa Sabanai? Oi, eu também não sei nem dizer de onde que eu venho, né, porque eu morei em várias cidades, mas eu nasci em Joinville e agora eu estou em Biguaçu. Eu fiz o grupo semestre passado, né, com o Saboia, com a Bianca, né, que acabou de falar, o Gustavo e o Luiz Paulo. Eu fiquei bem feliz, assim, com o Urb 3, foi o Urb mais proveitoso, assim, um Urb amadurecido, né. A gente conseguiu trabalhar bem o sistema viário, o zoneamento, parcelamento de solo, algumas diretrizes, né, do plano diretor. Foi interessante integrar uma urbanidade fragmentada, né, a gente nessa intenção, assim. Eu acho que o que funcionou muito bem para o nosso grupo foi essa constância das reuniões, né. A gente tentou realmente fazer 2 semanais, quando não dava pelo menos uma, né. E a questão de, para o final do semestre, a gente ter uma aula de assessoramento com o professor e uma outra aula mais livre para os grupos se organizarem ajudou nesse sentido, assim. A utilização do Miro também para ter o nosso processo todo ali registrado, né, e a gente não perder informação, né, poder caminhar junto, assim, eu acho que foi essencial também. E eu concordo com uma questão que o Gustavo falou, eu senti um pouco de dificuldade de integração com sistemas urbanos por uma questão de ter ficado para o final do semestre, né? A gente acabou não assessorando sistemas urbanos, né, em relação ao Urb 3, e eu acredito que nesse semestre agora a gente possa avançar nesse sentido, assim, né, para amadurecer ali as nossas ideias, né, as nossas propostas. Tá ótimo. Essa questão de integração com sistemas urbanos é complicado também. A gente avança em algumas coisas no Urb 4, mas a gente não consegue desenvolver solução de saneamento, solução de abastecimento de águas, né? A gente só reflete um pouco sobre o limite disso de acordo com as diretrizes de uso e ocupação que a gente vai estabelecendo, né? Então, ali, a disciplina de sistemas urbanos acho que serve mais como aquela
aquele olhar crítico, assim, né? Mas você, eu cheguei a comentar com vocês, né? Por exemplo, só a questão de drenagem urbana na engenharia sanitária e ambiental são 2 semestres, uma única disciplina. Então, se a gente fosse querer implementar os sistemas urbanos na nossa proposta, a gente ia demandar mais do que o espaço do ateliê, mas a gente traz algumas reflexões, né, para não ficar a coisa totalmente solta, né? Então, entender, né, quando a gente trabalha com o norte da ilha, de onde é que vem água, para onde é que vai o esgoto, se tem demanda para isso, se teria condição no espaço que a gente tem, seria um espaço adequado para implementar determinada infraestrutura ou não, mas a gente não fica desenhando muitas redes, essas coisas a gente não faz muito, não. Isso a gente precisaria, né, de um curso específico para poder dar conta. Tá? Sim, Mas é sim, claro. bom lembrar, assim, para a gente poder, né, também, quando vocês tiverem alguma dúvida, a gente está sempre fazendo essa cultura, né? Obrigado. Então, pessoal, eu acho que alguém deixou de falar, não? E pelo que eu estou aqui de controle, acho que todo mundo falou, né? Eu estava acompanhando aqui pelo nosso, né, lista de presença, só o Bruno e a Larissa não conseguiram participar. E a gente tem a Isadora e a Manu, né? Que em princípio são da outra turma, e teria o Patrick, é outro que está com interesse de vir para cá, é isso? Quem que é o outro? Alguém comentou que tinha algum A colega. Nicole, eu acho. A Nicole? Ah, Nicole, tá. O Patrick acho que não conseguiu se inscrever, né? Assim, eu vou conversar com você. Desculpa. Não, é que o Patrick, eu acho que eu entendi, ele é outra etapa de matrícula, porque ele está fazendo a validação de diploma, entendeu? Entendi. Então, assim, eu vou conversar com o Sérgio, mas eu não vejo problema, né? Que a gente ficaria com 18 estudantes, acho que dá para, na disciplina, né? Manu, Isa, acho que dá para ajustar, acho que não vai nem viabilizar a disciplina do Sérgio, nem complicar a nossa aqui, tá? Mas eu converso com o Sérgio direitinho e a gente, hoje, mais tardar segunda-feira, sexta-feira amanhã, né? Eu já dou a resposta para vocês, tá? Pra bater o martelo. Eu vou apresentar agora, então, a disciplina, assim, a estrutura dela, só para a gente dar uma percebida de como é que ela está sendo proposta, né? E aí depois a gente organiza os grupos e a gente vê se vale a pena criar um WhatsApp do grupo. Não sei como é que foi para vocês. Para mim funcionou super bem nos semestres anteriores, é só para mensagem, né, assim, muito pontual, não ficou um grupo muito cheio né, de movimentações. Acho que, não sei se vocês acharem que é uma boa, talvez a gente... Então a gente manda mensagem pelo e-mail, pelo Miro mesmo. Cheio de bom dia, boa tarde. Isso não teve. O pessoal está sendo... vocês já sabem, né? Vocês já estão cansados de grupo aí. Eu vou compartilhar a tela. Aqui. E vou... Beleza. Então, pessoal, aqui eu trago a ementa da disciplina só porque vocês entenderem como é que é a dinâmica de estruturação de uma disciplina como a gente está tocando, né? Como é que um professor estrutura. Em princípio, a gente, né, que a gente recebe como orientação para estruturar uma disciplina é a ementa, né? Então, é um tipo de conteúdo, que é aquele conteúdo que, né, faz parte da trajetória de formação para vocês, que vem, né, de alguma forma, contemplar conhecimentos básicos de atuação da profissão, né? Um ateliê de UB 4, ele tem a primeira palavra, planejamento urbano, né? Então, essa é a essência do ateliê. Aí depois ele traz outras coisas ligadas a essa dimensão principal, né? Diretriz de desenvolvimento urbano, preservação cultural e ambiental, circulação e transportes, planos setoriais, legislação urbanística, políticas públicas de gestão municipal, sistemas urbanos e projetos estruturadores do espaço urbano. Assim, eu acho que é uma ementa muito ampla, ela junta um monte de coisa que é um pouco complicado de juntar, por exemplo, projeto estruturador do espaço urbano junto com planejamento urbano, né? A gente coloca plano e projeto junto, é uma coisa complicada, não vai conseguir desenvolver projeto, infelizmente, né? A gente não vai pegar, né, um projeto estruturador de um terminal de BRT que vai, né, organizar o norte da ilha e tal, não. A gente não vai ter condição de fazer, mas o que a gente vai fazer é planejar onde, né, esse terminal estaria bem localizado dentro de uma lógica ou de uma estratégia de ocupação do norte da ilha, né? Então, algumas coisas a gente dá conta, outras não. Então, assim, a essência do que a gente vai trabalhar aqui é a expectativa, é o desenvolvimento de uma proposta de planejamento urbano para um recorte, né, para um recorte urbano, né, para um recorte de uma cidade. Dependendo do local onde a gente estivesse, a gente poderia pegar uma cidade inteira, ou a gente vai, né, teria que pegar uma parte de uma cidade pela complexidade que isso significa. A gente está numa região metropolitana, né? Então a gente está
num lugar onde tu tens uma integração, né, de fluxos e de interdependência que estrutura uma dinâmica que pelo menos junta a área conurbada de Florianópolis, né? Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis estão juntos, não tem como a gente separar. Né? Tem gente no norte da ilha que trabalha em Biguaçu, tem gente do Biguaçu que mora em Biguaçu que trabalha no centro, tem gente que trabalha no sul e mora no norte, então, quer dizer, é muito difícil a gente trabalhar e isolar, né, um recorte dentro de uma estrutura maior. Né? E o planejamento urbano, basicamente, né, o instrumento básico do planejamento, segundo a nossa Constituição Federal, segundo o Estatuto da Cidade, é o plano diretor. Então, o que a gente vai tentar fazer nessa disciplina é trabalhar a dimensão do planejamento urbano, direcionando para uma ideia de plano diretor, então, de um instrumento de planejamento, que é um plano, né, para um recorte urbano delimitado. Né? Então, a gente está saindo de um recorte específico, que é o que vocês trabalharam em UB3, que é uma área do norte da ilha. Como eu comentei, a gente vai dar um zoom out para o norte da ilha, porque a gente acredita, a leitura que né, os professores de UB têm, é de que, apesar de ter uma interação forte entre norte, sul, leste, a parte continental, o norte da ilha tem características que dariam condição para fazer um planejamento com uma certa coerência interna. Né? Por quê? Porque o norte da ilha tem, queira ou não queira, tem a bacia do Rio Ratones, tem o maciço do Saco Grande ali, que faz um certo distanciamento entre o norte da ilha e a área central, apesar de ter uma demanda de interdependência forte. Né? Então, a ideia, a mesma coisa para o sul da ilha. Né? A gente tem esses setores da região metropolitana. Agora, seria muito difícil, por exemplo, a gente trabalhar só a bacia do Itacorubi. Né? Porque a bacia do Itacorubi não tem como a gente separar ela, por exemplo, da área central de Flamengo. Elas estão totalmente interligadas. Né? Então, fazer um recorte onde o nível de integração é muito grande acaba dificultando e às vezes influenciando aquela lógica de querer resolver a cidade daquele recorte todo e não entender o conjunto. Né? Então, o que a gente vai fazer é trabalhar no norte da ilha, sempre na expectativa de reflexão sobre entendendo o norte da ilha como uma escala intermediária, né? Entre a região metropolitana e entre o recorte que a gente vai trabalhar lá. Né? Então, a ideia da região metropolitana é depois trabalhar lá em Urbicim. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai refletir o lugar do norte da ilha na região metropolitana e lançar algumas diretrizes para o norte da ilha, e depois vai para o recorte, e a partir das diretrizes da escala do norte da ilha, a gente vai dar uma repensada no nosso recorte específico. Então, refletir a influência da região metropolitana no norte da ilha, propor para o norte da ilha e depois entender o papel daquele recorte do norte e fazer, a partir da proposição, o ajuste das propostas. Tá? Então, isso talvez seja, se vocês saírem de UB4 com essa caminhada assim reflexiva bem feita, que essa transição das escalas, eu acho que a gente cumpriu um ótimo papel do ateliê, né? Vocês fazem uma analogia básica, né? A gente está lá em projeto arquitetônico, né? Não adianta eu lá na escala de 1 para 200 no projeto arquitetônico eu ficar desenhando rodapé, né? Ou detalhe de esquadria. Não faz sentido naquela escala eu chegar nesse refinamento de proposta. Então, o que a gente vai tentar refletir com vocês é o que faz sentido em cada escala específica. O que na escala do norte da ilha, como análise, como proposição, faz sentido a gente sugerir? Quais são os instrumentos ligados a essa escala mais geral? Não adianta a gente querer, por exemplo, fazer parcelamento do solo na escala geral, na escala do norte da ilha. A gente não tem condição de fazer isso. Né? No norte da ilha vai discutir as centralidades, a gente vai discutir onde é que tem as áreas mais densas e menos densas, quais são as áreas de expansão urbana, né? Quais são as áreas de preservação que a gente não quer negociar. A gente vai ter uma visão de conjunto, que elas são muito importantes para se ter. Né? Agora, a gente não vai conseguir ficar, a gente talvez vai pensar no sistema de transporte coletivo estruturante, vai pensar em algum tipo de estrutura complementar, né, de infraestrutura urbana, né, mas naquela escala geral. Quando a gente for para o recorte, vai ver que vai começar a aparecer problemáticas outras e vão começar a aparecer formas de intervenção também outras. Né? Então, a gente só vai conseguir discutir lote quando a gente estiver no recorte. Né? Enquanto ele não estiver no recorte, a gente não vai conseguir discutir algumas coisas. Então, essa transição de escala, para a gente, é muito, muito importante. Então, vocês vieram de uma escala mais restrita, né? A gente vai para uma escala mais ampla, depois volta para mais restrita. Tá? Então, essa basicamente é E aí, nisso, a gente vai trabalhar questões ambientais, as questões de legislação urbanística. Isso tudo vai ser um pouco o fio condutor dessa
essa questão. Então, aqui é a dinâmica, né? A proposta que eu vou sugerir para vocês é algo parecido com o que eu entendi que foi o RUB3. A gente vai ter as aulas síncronas, a proposta, a sugestão, sempre nas quintas-feiras, pela manhã, né, no horário da aula, e as segundas-feiras, né, esse semestre a gente fez diferente do semestre passado, vocês viram que a gente colocou a carga horária cheia, né? Então, quando vocês pediam a disciplina de UB4, vinha segunda e quinta, já para... Né? Então, era já uma ideia de transição para o ensino presencial. A gente não sabe se a gente vai retornar no ano que vem, não vai retornar, isso está tudo meio nebuloso. Então, em princípio, segunda-feira a gente não vai ter aula presencial, né? Que vocês utilizem esse espaço, né? Ou o grupo, se quiser um outro horário também, não vai ter controle sobre isso, né? Mas a ideia é que vocês tenham um espaço para os grupos fazerem as conversas, as reuniões, as discussões na segunda-feira, e nas quintas-feiras a gente vai sempre balancear aulas expositivas com um assessoramento. E como a Ana tinha comentado, né, que em alguns momentos de UB3 teve demanda maior por assessoramento, a gente pode, além dos horários ali, né, definidos de assessoramento, se tiver demanda, a gente criar outros horários. Mas para vocês se organizarem, a ideia, né, segunda-feira sempre disponível para vocês desenvolverem as propostas. Eu sempre criei a estratégia da disciplina é essa, né? Sempre um conteúdo novo nas quintas-feiras, né, para vocês discutirem e amadurecerem na segunda, e na outra quinta-feira a gente faz assessoramento sobre aquele conteúdo. Aí a gente vem com conteúdo novo, um período para vocês discutirem e um assessoramento sobre aquele conteúdo. Então, é sempre uma dinâmica que tem uma lógica de camadas, assim, né? E fica, para a gente fica mais fácil assessorar e ir acompanhando vocês, para vocês fica mais claro também de aprofundar algumas reflexões sobre determinados aspectos. Eu vou mostrar na sequência esse calendário. Isso aqui eu vou passar um pouco mais, né? Vocês veem, né, o objetivo geral da disciplina, né? Introduzir a prática do planejamento na escala intra-urbana, então na escala dentro, né, da dinâmica urbana, dentro do espaço urbano, aprofundando a reflexão sobre a produção do espaço urbano e planejamento. Então, não é só planejamento sem entender a dinâmica de produção. Então, quem produz, por que produz o espaço, a partir de quais intenções, né, de quais interesses, né, isso vai estar sempre permeando a discussão sobre o ateliê. Só que não vai fazer isso uma discussão teórica, né? A gente vai sempre tentar trazer isso para a questão de, né, tendo isso como análise, o que a gente faz para poder avançar, né? O que a gente está enfrentando, o que a gente está acomodando nas propostas em relação a essas demandas e esses conflitos, né? Articulando as diferentes escalas, então para a gente é muito importante essa transição de escala. Eu, quando fiz o UB3 e o UB4, a gente passava o UB3 quase todo fazendo diagnóstico, e o UB4 a gente ia para uma proposta. E aí o que acontecia? Tu fazia um único caminho, né, da proposta geral para a específica. Aqui o que a gente está fazendo? Está tentando fazer um caminho de transição. Começa com recorte, volta para a escala mais ampla, vê o que essa escala mais ampla dá como diretriz e volta para o recorte, refletindo sobre esses aspectos da escala mais geral. Então a gente tenta fazer essa transição, ela não é tão fácil, tão simples, né, mas para a gente possibilitar uma crítica. Né? Então a gente vai fazer a crítica à proposta de UB3 de vocês. Né, em cima, né, a Isadora comentou que ficaram assustados, que colocaram, né, não sei quantas mil pessoas lá no recorte, ou Ana, não sei, né, quem tinha comentado sobre isso, mas é isso, o papel, o UB3 a gente vai desenvolvendo muito a partir de alguns conceitos de densidade, de uso, de vitalidade urbana, de centralidades e tal, né, e a gente vai desenvolvendo aquela proposta que é bom para sedimentar esses conceitos, mas agora o que a gente faz é, será que faz sentido a discussão sobre isso nesse recorte? Né? Qual que é o papel desse recorte da cidade? Será que a centralidade precisa estar ali ou a centralidade principal do norte da ilha vai estar em outro lugar? Né? Isso a gente vai refletir agora. Né? Você já tendo experimentado o que pode significar algumas dessas questões. Né? Então, essa transição, eu acho que é a riqueza do ateliê, ela dá um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que é essencial. Né? E os objetivos específicos, compreender a lógica de atuação dos diferentes atores sociais, moradores, movimentos sociais, proprietários fundiários, capitais imobiliários, instituições públicas de classe, então, tudo isso, cada um desses atores tem interesse sobre a cidade, como os arquitetos urbanistas também tem, né? E a gente tem que, não que a gente vá ser a pessoa, a gente não consegue olhar a realidade necessariamente a partir dos olhos do outro, né? Mas talvez tentar incorporar qual que é a lógica específica, entender que às vezes a gente consegue encontrar uma solução que aproxima de determinados interesses sem necessariamente abrir mão de alguns aspectos. Por exemplo, né, a questão de tu ter sempre uma disputa por verticalização em alguns setores da cidade. A verticalização em si não é boa nem ruim. Né? O problema é onde é que ela acontece e como que ela acontece.
né? E às vezes tu trabalhar de uma forma bem estratégica, eu estou verticalizando aqui, mas a partir do momento que eu estou verticalizando, eu posso exigir mais desses empreendedores, do ponto de vista do espaço público, do ponto de vista do retorno financeiro, né, auto-onerosa, depois a gente vai discutir algumas coisas, a gente começa, opa, de repente eu posso trabalhar a meu favor com essas engrenagens, com essa lógica, né, em alguns momentos, em alguns outros momentos não. Né, quando o pessoal quer ocupar área de preservação, quer ocupar costão, quer verticalizar onde não tem infraestrutura, não, ali a gente tem que controlar. Mas em alguns outros locais a gente pode jogar o jogo e fazer com que isso seja até benéfico para a nossa proposta. Né? Então, por exemplo, um exemplo claro é que foi feito isso no Córrego Grande, né? A questão do Parque Linear do Córrego Grande. Né? Por exemplo, foi permitido um pouco mais de potencial construtivo para os construtores ao redor, um pavimento, 2 pavimentos a mais, para poder viabilizar um parque público. Então, quer dizer, foi cedido aquilo que era um terreno privado para o poder público como contrapartida pelo potencial construtivo a mais. Numa área que tem estrutura, que está bem localizada, que né, um pouco mais de densidade não necessariamente ia significar um problema para a cidade. Então, em alguns momentos, a gente pode tentar compatibilizar interesses, né, de alguns grupos com interesses coletivos, e o nosso papel, geralmente, é tentar encontrar né, tentar entender o que a gente tem como valor de cidade, como princípio, né, de atuação e tal, mas tentar também encontrar algo que o resultado daquilo não seja o pior para todo mundo. Porque se cada um puxar o seu interesse específico, provavelmente vai ter um cenário que é pior, né, para todo mundo. Então, essa é uma situação. Pessoal, se quiserem interromper e colocar dúvidas, fiquem à vontade. Né? Então, desenvolver metodologias de análise de projetos dos lugares, desenvolver capacidade de compreensão dos diferentes elementos estruturadores, sistemas naturais construídos, e exercitar o planejamento e o projeto de lugares urbanos. Então, acho que o projeto a gente não vai trabalhar muito. Né? A gente vai trabalhar um pouco ali na questão das ambiências, um pouco como vocês já trabalharam. A gente vai trabalhar isso mais como cenários que como projeto, né? Mas como referência, né, de como que a gente vai sugerir alguns parâmetros de uso e ocupação, como é que poderia ser, se vale a pena estar mais próximo da rua, mais afastado, se o térreo comercial, a gente vai trabalhar algumas dessas dimensões, mas não vai chegar a ser um projeto, tá? Então, a gente tenta seguir aí meta e os objetivos, mas a gente, às vezes, faz umas adaptações, faz parte. E aí, aqui, eu acho que é o mais importante, né? Em relação a como que é a dinâmica da disciplina. Então, o que está em azul são, assim, momentos mais de encontros coletivos para discussão e tal. Então, hoje, a apresentação da disciplina vai ter um painel intermediário no final do ano e vai ter um painel final lá no encerramento do semestre. E em amarelo são os conteúdos das aulas, não é aula teórica, né, mas aula expositiva, assim, para discutir alguns aspectos, né, um pouco naquela dinâmica. Né? Então, a gente apresenta um conjunto de elementos e dá um tempo para vocês fazerem a discussão e faz assessoramento. Então, essa é a dinâmica que está inscrita aqui. Né? Então, por exemplo, hoje, dia 28, a gente tem a apresentação da disciplina, eu vou dar um exercício para vocês fazerem no final, mas não é nada de avaliativo, é só um exercício reflexivo. Aí na semana que vem, na quinta-feira, na segunda-feira é feriado também, né? Não teria muito como desenvolver alguma coisa, mas a gente tem daí a discussão sobre o recorte do norte da ilha na região metropolitana. E aí o resultado disso, eu vou sugerir que vocês desenvolvam algumas questões dos problemas estruturantes do norte da ilha, como resultado dessa primeira frente. Depois a gente vai ter uma discussão sobre macrozoneamento, que é um instrumento, né, um dos instrumentos de planejamento urbano nessa escala mais ampla. Aí vocês vão poder desenvolver uma proposta de macrozoneamento preliminar, a gente vai ter assessoramento, depois vai ter a discussão do modelo territorial, que além do macrozoneamento, definir o que é estruturante para o norte da ilha. Então, onde é que vão estar as centralidades, onde é que vão estar os equipamentos estruturantes, onde é que vai estar a parte da mobilidade, como é que isso vai ser organizado. Vão pensar em alguns elementos que vão estruturar o norte da ilha, sem muito refinamento de detalhe, de precisão, né, geométrica das coisas, assim, mas para a gente ter uma visão de conjunto. E aí vocês vão desenvolver essa proposta de modelo territorial e a gente vai encerrar essa parte do semestre com um painel intermediário onde vocês vão apresentar o macrozoneamento e o modelo territorial. Isso o pessoal do semestre passado pediu, né, para ter alguns momentos de discussão coletiva. Não é um painel de avaliação, assim, vai ter a nota e tal, né? Até vocês vão ver que eu coloquei parâmetros de avaliação de acordo com o painel, mas a minha avaliação ela é muito orgânica. Assim. Ela vai ao longo do semestre, tanto que chega no trabalho final, a nota já está quase liquidada ali, porque eu não estou tão preocupado com o produto lá, né? Porque eu vou avaliando como que os grupos
desenvolvendo. Como tem esse acompanhamento muito próximo, é muito tranquilo para mim fazer isso. Se o grupo está acompanhando, se ele amadureceu, se ele assimilou as discussões, então isso para mim é muito, muito tranquilo. Então a ideia do painel intermediário não é de cobrança, né, nada disso, é mais de o pessoal entender, poxa, o grupo tal desenvolveu tal aspecto, vocês vão ver que vão ter grupos com coisas semelhantes, outros com ideias diferentes, ou necessariamente está certo e errado, depende das premissas do projeto, da proposta. Então, isso é legal para ver que, quando a gente trabalha com planejamento urbano, a gente tem vários caminhos possíveis, depende do que a gente escolhe como balizamento, como parâmetro. O que é problema, né? O que a gente considera como prioridade nesse momento, né? Então, isso tudo está numa discussão sobre possibilidades de desenvolvimento de uma área. Então, a gente faz isso no painel intermediário, aí tem aí 1 mês e meio de férias, de recesso, e volta no comecinho de fevereiro. E aí a gente vai começar com uma transição, relembrando algumas coisas, de repente até eu pensei em puxar o painel intermediário, alguma coisa ali só para eu fazer essa síntese, né, no começo do semestre, só para relembrar um pouco os grupos, e aí vim com conteúdo sobre zoneamento. Né? O zoneamento já entra, a gente vai trabalhar até a escala do modelo territorial para o norte da ilha como um todo. Então, o modelo territorial é como se desse um conjunto de estratégias de ocupação para o norte da ilha, que a gente vai entender cada uma das partes do nosso recorte, e a partir daqui é quando a gente vai para o nosso recorte específico. Então, é meio que essa separação do semestre aqui, né, de dezembro para fevereiro, a gente termina 2 partes, que é o macrozoneamento e o modelo territorial, e depois, quando a gente volta em março, a gente já vai para o nosso recorte para discutir zoneamento, parcelamento do solo e os parâmetros urbanísticos. Então a gente avança um pouco nisso. Depende, vão ter grupos que desenvolveram bastante o parcelamento do solo, a gente avança para alguns outros aspectos de parâmetros, instrumentos e tal. Alguns, de repente, definiram muito parâmetros urbanísticos, que a gente trabalha um pouco mais o parcelamento. Então isso a gente vai calibrando de acordo com como o pessoal de UB3 desenvolveu a proposta. Tá? Então isso eu vou fazendo um acompanhamento um pouco mais cuidadoso para não ter sobreposição, né, e a gente poder tapar um pouco os buracos ali de UB3 de acordo com esses conteúdos. Não um buraco porque foi mal feito, né? Porque é cobertor curto, né? Quando tu valoriza uma coisa, ficam algumas outras coisas em aberto, isso faz parte. Então, teria zoneamento aí, né? Vocês teriam na segunda-feira para discutir, na outra quinta-feira, assessoramento. Depois viria com o parcelamento do solo, né? Teria segunda-feira para discutir, depois assessoramento. Aqui eu coloquei 2 quintas-feiras de assessoramento para a gente poder amadurecer um pouco mais o parcelamento do solo e o zoneamento, que são coisas um pouquinho mais intrincadas assim para propor, então seriam quase que 2 semanas para desenvolver 4 semanas, né, 2 encontros com 2 aulas de conteúdo no meio, e aí depois parâmetros urbanísticos e instrumentos, parâmetros e instrumentos urbanísticos, assessoramento do painel final. Então essa é bem a dinâmica, né? Conteúdo, discussão entre vocês, assessoramento, conteúdo, discussão entre vocês, assessoramento, e funcionou bem nos semestres anteriores. O pessoal falou que se sentiu mais confortável, né, com essa lógica. Tá? E aqui vocês veem que os assessoramentos, a ideia, né, de uma aula, a gente tem, não chega 1 hora, 45 minutos, geralmente é suficiente assim, para os assessoramentos, às vezes precisa um pouco mais, às vezes é um pouco mais rápido, né, e a gente faz um revezamento de horários, para não ficar sempre horário marcado, né, então a gente sempre começa 1, 2, 3, 4, depois um vai para o final da fila, aí vem 2, 3, 4, 1, né? Então essa ordem, né, de sequenciamento de assessoramento, eu sempre mando um dia antes, lembrando, pessoal, então amanhã tem assessoramento, né, encontro de assessoramento, começa por tal grupo e tal horário, só para o pessoal se organizar. Isso aqui a gente vai dar os números para os grupos agora no final da aula, né, qual que é o grupo 1, qual que é o grupo 2, qual que é o grupo 3, qual que é o grupo 4, vamos ver se a gente vai precisar de um grupo 5. Semestre passado a gente precisou de um grupo 5, aí começava mais cedo, né, começava às 8h15, com esse grupo, tá? Então isso a gente vai ter que ajustar de acordo com a demanda. Tá? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Então, estou de acordo? Em princípio, podemos tocar assim? Tá. Beleza. Aqui, né, eu falei do peso, mas isso aqui, sinceramente, não tem... isso aqui é porque eles exigem que eu coloque algum parâmetro de avaliação, né, na ficha e tal, eu coloco isso mas a minha avaliação é mais orgânica, né? Vocês vão ver que até a questão de entrega formal do produto, para mim, não é a preocupação que eu tenho maior, assim. Que não significa que vocês vão fazer mapa de qualquer jeito, que não significa que vocês vão entregar qualquer coisa de qualquer jeito, que eu sei que vocês vão fazer isso. Mas não é aquela coisa da prancha com formato tal, né? Não é isso que me preocupa, tanto que não tem nem prancha, né? A entrega que a gente fez no semestre anterior foi no próprio Miro. Teve um grupo que quis fazer prancha para organizar e tal,
Mas vocês vão ver, depois isso funciona geralmente muito bem no Miro, a parte das entregas e tal, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a esse. Né, se preocupem mais em a gente ter um semestre legal e de produção ao longo dos encontros do que necessariamente lá no final, aquela correria louca para fazer a entrega do produto. Sempre tem uma correriazinha para fechar as coisas, né? Mas não é tanto a preocupação. Aqui o painel intermediário, né? Então 16 e painel final. O final, na verdade, não é um painel, a gente não faz a apresentação final, a gente, na verdade, se reúne na última aula para discutir o semestre, o que funcionou, o que não funcionou. Acho que vai ser o último semestre remoto, espero que seja, né? Então, mas no semestre anterior foi bem importante isso, porque cada semestre deu uma ajustada, né? Algumas estratégias de acordo com as críticas e tal, né? Então, a gente faz sempre isso para poder dar uma melhorada. Eu já puxei todos os conteúdos lá para o Moodle. Aqui está 2021, mas ontem eu já fiz isso, né? Então já coloquei lá a parte das aulas que vão ter. Às vezes tem ajustes de aula, tá? Geralmente de acordo com o andamento, aparece um tema e tal, eu dou uma ajustada no conteúdo, mas elas já estão lá disponíveis. Tem a parte material de apoio, alguns conteúdos também que eu vou utilizando. Pessoal, dá uma olhada naquela apresentação sobre tal coisa, vai ajudar vocês. Então tem ali material de suporte, não é de leitura obrigatória. Se vocês quiserem dar uma folheada, beleza, não tem problema, né? Mas geralmente eu vou fazendo essas sugestões de acordo com o momento do semestre para vocês terem como conteúdo, tá? Tá lá à disposição. E a outra coisa que tem também é o canal, né? Do YouTube. Então eu coloco não apago, né? Eu tiro do público as aulas do semestre anteriores e vou colocando todas as aulas desse semestre lá à disposição. Então, se vocês quiserem revisitar alguma coisa, se vocês, né, por algum motivo, precisaram faltar e tal, eu estou muito tranquilo em relação à questão de controle de presença. Pelo menos nos semestres anteriores, o pessoal foi muito frequente. Assim. Então, não precisou eu fazer nenhum tipo de controle específico. Assim. Se eu sentir em algum momento que a coisa está desandando, o pessoal perdeu total motivação, não está frequentando e tal, eu acho que daí é o momento de a gente sentar, conversar, ver o que está acontecendo, mas não foi o caso. Então, eu confio que vocês, né, vão estar sempre presentes quando puderem estar presentes. Se algum por um motivo excepcional em alguma aula vocês não puderem, vai estar lá a aula gravada, né? Às vezes eu esqueço pela correria, esqueço de colocar lá, mas o pessoal sempre, Samuel, não esquece de fazer o upload lá do vídeo, pode me lembrar, não tem problema nenhum, né, ali pelo WhatsApp, por e-mail, se a aula não estiver lá disponível, mas eu estou sempre colocando, tá? Eu acho que era isso, pessoal, em relação à disciplina, né, a estrutura da disciplina. Não sei se vocês têm alguma dúvida específica, alguma sugestão. Podemos caminhar pelo menos assim, por início, né, agora, e a gente vai avaliando se está tudo bem. Pode ser? Então tá. Eu queria agora, só para a gente fechar hoje aí, né, a conversa, a gente tentar organizar os grupos e também eu vou passar para vocês a primeira tarefa. Eu me sinto muito professor de ensino básico quando tem essa tarefa para a semana que vem, mas é mais ou menos essa a ideia. Deixa eu passar aqui para vocês, que é o seguinte, eu vou compartilhar novamente. Lá no Moodle, se vocês derem uma olhada, tem aqui tarefa 1, carta manifesto. O que eu pensei, que eu acho que é importante a gente iniciar o semestre fazendo, a gente tentar se colocar de uma forma reflexiva sobre o que a gente está perseguindo, né, como cidade. Né? Sei lá, a gente mora em cidade, a gente tem uma trajetória, né, como cidadão, como morador, como alguém que está no dia a dia, mas agora a gente tem uma trajetória já também como arquiteto. Né? Você já tem, provavelmente, dentro de vocês, um conjunto de valores, de princípios, de expectativas em relação ao que a cidade deveria ser, ou poderia ser. Né? Claro, vocês podem colocar isso num plano bem utópico, podem colocar isso num ponto bem pragmático, e eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Acho que tem que ter espaço para arquiteto pragmático, tem que ter espaço para arquiteto mais utópico, e não é papel do ateliê ficar podando asa.
né? Falando, olha, se a pessoa quiser fazer um projeto que é um projeto mais provocativo, no sentido do que poderia ser a cidade, às vezes para criar um cenário de discussão para alcançar um determinado objetivo, acho que tem espaço para isso. Se a pessoa quer fazer, olha, eu quero tentar exercitar, praticar o ateliê no limite do que é possível fazer atualmente, né? De uma forma bastante pragmática, qual é o instrumento, qual é a ferramenta, o que dá para fazer, né? A gente pode ir por essa linha também. E eu acho que é importante a gente se colocar para o ateliê não mudar necessariamente. A gente vai, claro, vocês vão ver, né? Eu mesmo sou professor e tenho as minhas percepções de ateliê, de planejamento urbano, de plano diretor, elas vão estar embrenhadas em tudo que eu for falando para vocês, né? Todas as questões, as dúvidas, vai estar sempre de alguma forma, né, evidenciando a percepção que eu tenho do mundo, não tem como fugir disso, né? E eu acho que é isso que faz é o combustível para a gente se movimentar, né? Não tem como a gente ser isento, né, nesses aspectos. Mas o que isso não significa que a gente não tenha que percorrer, né, ou tentar encontrar instrumentos para efetivação daquilo que a gente acredita que é o mais adequado. Então, a ideia dessa carta manifesto é um pouco vocês tentarem escrever, e acho que é uma página, no máximo uma página e meia, duas, né? Que tipo de cidade vocês acreditam que vale a pena ser disputado? E por que eu acho que é importante isso? Quando vocês forem para audiência pública, quando vocês trabalharem num instituto de planejamento urbano, num setor da prefeitura, vocês geralmente vão chegar lá, o pessoal está discutindo zoneamento, está discutindo parâmetro urbanístico, está discutindo, né, o afastamento, e aí tu pensa, tá, mas o que se quer, na verdade, com isso, né? Vocês vão ler, às vezes, um plano diretor, assim, o que esse plano diretor está querendo, no final das contas, o que está se propondo a fazer em relação à cidade. Vocês vão ver que sempre tem uma camada mais fundamental de discussão que ela geralmente não é colocada em evidência. E é a camada, no final das contas, que tipo de cidade você acredita que deva ser, né? E aí, o que é do ponto de vista do empreendedor? Qual é a cidade, né? O que ele tem como princípios, como valores que orientam a atuação dele? Né? Provavelmente ele vai ter, né, uma percepção de cidade que é de intensificação do uso, que é de acúmulo, né, de capital sobre o patrimônio construído que ele tem, e tem sua legitimidade em relação a isso. Né? Então ele vai querer provavelmente um tipo de cidade que reflita esses anseios, essas expectativas. O morador de um bairro vai ter as suas necessidades, as suas demandas. E agora a gente como arquiteto e urbanista, né? E aí a gente está sempre numa situação muito difícil, que é o que eu estou colocando aqui que é minha como morador, né, como alguém que vive a cidade, e o que é a minha situação como arquiteto urbanista de alguém que ainda está na academia. Então, vocês vão ver que provavelmente quando vocês entrarem, sei lá, vocês passaram no concurso para o IPUF, estão lá há 5 anos, vocês vão ver que provavelmente a percepção de vocês da cidade, em relação à cidade deveria ser, modifica. E é natural, a gente geralmente fala, né, eu estou até com uma camiseta que fala isso, né, a cabeça pensa a partir de onde o pé pisa. Que é essa lógica, né? Eu geralmente olho para a realidade a partir de onde eu estou, né? E eu, sei lá, eu como classe média, provavelmente eu tenho alguns valores, alguns princípios e tal, por mais que eu tenha crítica, que estão ali em breve. Então, eu acho que é muito importante a gente ter uma visão sobre isso, né? E a gente depois tentar buscar a coerência do projeto, não em relação ao que o Samuel acha, né? Poxa, o projeto está certo porque o Samuel falou que está certo. Não, o projeto está certo porque o que eu tinha me colocado a disputar em relação à cidade está lá na minha carta manifesto. Né? Eu gostaria de uma cidade que fosse isso, uma cidade que privilegiasse tal coisa, uma cidade que... Porque, por exemplo, se você falar, não, uma das minhas preocupações básicas é a questão do acesso à moradia, né? Que a cidade dê condição de acesso à moradia a né, vários setores da população. Eu vou ter que procurar instrumentos que façam isso, mesmo sabendo que isso vai ter conflito. Se eu for, né, falar, olha, tem que ter ZEIS, tem que ter cota de solidariedade, tem que ter, sei lá, alguns instrumentos para inserir a população de baixa renda nos setores da ocupação, mas eu estou sendo coerente com a minha proposta. Né? Eu vou ter que disputar isso no plano político. Né? Faz sentido, não faz sentido? Tem instrumento para possibilitar, para viabilizar isso? Não tem instrumento? Né? Mas eu vou tentar procurar soluções de acordo com aquela... Claro, a gente vai discutir, tem princípios que a gente não vai conseguir praticar aqui, né? Gostaria que a cidade tivesse uma capacidade de gestão participativa e que os instrumentos fossem discutidos com a população. A gente não vai conseguir fazer isso aqui, né? Então, claro,
mas acho que é importante que vocês coloquem isso na carta manifesto de vocês, né? Que tipo de cidade vocês gostariam de disputar, né? E a gente vai tentar procurar a coerência dos instrumentos em relação a isso. Então, tem aspectos ambientais, tem aspectos econômicos, tem aspectos sociais, tem aspectos territoriais, né? E aí acho que vale a pena vocês tentarem fazer essa reflexão. Tá? Então, a sugestão do primeiro exercício é sobre isso, e não tem certo ou errado. Tá, gente? Eu depois até vou discutir com os grupos em relação a carta manifesta, às vezes que precisa de um pouco mais de refinamento, o que você quis pensar sobre, falar sobre isso, né? Quando você utiliza esse termo. Então, não é certo ou errado, mas às vezes é só para esclarecer alguns posicionamentos, algumas coisas em relação a isso. Tá? Mas eu acho que é bem, bem importante. Vocês, quando forem para qualquer tipo de reunião, de evento, de atividade ligada ao planejamento urbano, plano diretor, tentar fazer esse primeiro exercício em relação aos outros, né? Qual será que é a cidade que aquela pessoa está disputando? O que ela está querendo? Porque às vezes a gente consegue entender essas várias lógicas e consegue compatibilizar, como eu comentei com vocês antes, consegue compatibilizar algumas, outras não, consegue esclarecer, às vezes um posicionamento de um morador ou de determinado proprietário tem a ver, às vezes, com uma, né, às vezes com uma percepção não necessariamente precisa sobre aquilo que está disputando. Às vezes o morador, né, o morador fala, poxa, eu não quero, isso o plano diretor de Florianópolis, né, 2006 a 2014, e acontecia isso. O morador, por exemplo, do Sudaí fala, a gente não quer mais do que 2 pavimentos aqui, de jeito nenhum, no Sudaí inteiro. Aí fala assim, mas por que será que ele pensa isso, né? Qual que é a questão que está motivando um morador a não querer nenhum tipo de verticalização? Aí tu pensa, provavelmente porque ele está se sentindo ameaçado por uma pressão de transformação da cidade, né? Então, agora, o que isso significa, né? Por exemplo, a contraposição a qualquer tipo de verticalização. Por um lado, eu acredito, a minha leitura, né, tentando se colocar na situação dos moradores, era aquela ideia, ó, né, a gente abre mão, às vezes, de algumas facilidades que uma centralidade possibilita, porque a gente sabe que o histórico de planejamento da cidade ela é muito pouco efetivo no sentido de organizar esse crescimento. Né? Então, se eu simplesmente falo que o Sudaí pode construir 6, 8, 12 andares em alguns locais, é possível que daqui a pouco todo o Sudaí seja verticalizado. E aí, quando é um planejamento que não vem acompanhado dessa verticalização, os moradores têm o pior dos dois mundos. Né? Uma área com congestionamento, com fila, com o valor da terra lá em cima, com IPTU alto, né? E sem nenhuma das qualidades possíveis que uma centralidade poderia trazer. Né? Por exemplo, acesso a equipamentos, a serviços, a facilidades urbanas e tal, né? Então, sabe, não necessariamente o problema é a verticalização em si, né? Às vezes o problema que está por trás dessa preocupação são outros. E aí eu acho que isso é uma coisa bem relevante de a gente tentar fazer. Né? Sempre quando possível, trazer para essa discussão mais fundamental sobre que tipo de cidade está em disputa, no final das contas. E é bom a gente ter clareza qual é a disputa que a gente está querendo brigar, o que é negociável para a gente, o que não é negociável. Até onde eu consigo ir, né, em determinados aspectos e até onde eu não consigo ir. Né? Então, por isso esse exercício. Tá? Então, a ideia é essa. Aí vocês podem escrever, depois pode ser no Google Docs, e depois compartilhe o link comigo mais para frente, tá? Mas a ideia, isso é só na próxima... A gente vai ter na próxima quinta, a gente vai ter a aula sobre a região, né, a área norte e a região metropolitana. E seria na outra quinta, a gente vai discutir um pouco as problemáticas, que vai ser o que eu vou sugerir na próxima aula para vocês fazerem, junto com essa carta manifesto. Para ver se tem coerência, né? Ou vocês falam que querem a cidade aqui, ou vocês estão identificando tais problemas. Tem problema que existe lá, que vocês não elencaram aqui, mas que né, que é algo que vocês consideram relevante para a carta manifesto. Então, vou sempre tentar fazer a discussão da proposta de vocês e tentando buscar essa coerência, né? Entre o que vocês se colocam a discutir em relação à cidade e como que a proposta depois vai se estruturando a partir disso. Porque fica mais fácil defender. Né? Também, quando vocês forem para uma audiência pública, quando vocês forem discutir, olha, a gente está discutindo isso por isso, por isso, por isso. Olha, a gente acredita que isso vai caminhar nesse sentido, naquele sentido, naquele sentido. Né? A gente não trabalha necessariamente só com zoneamento pelo zoneamento, ocupação pela ocupação. Né? Certo? Oi, Ana, pode falar. Só para confirmar, seria uma carta para o grupo, né?
por grupo, uma carta por grupo. O grupo se reúne, bem lembrado. Daqui a pouco vem 18 cartas aí, não, mas é por grupo, tá? Então o grupo se reúne e discute por que ele considera como relevante, né? Isso é legal também, por exemplo, quando vocês trabalharam com... O Gabriel estava nisso, né? Quando a gente iniciou o trabalho lá de Nova Serrana, que foi de plano diretor, a primeira coisa que a gente fez foi o planejamento interno e discutir o que é o nosso grupo. O que a gente está, né? Que tipo de planejamento a gente gostaria de fazer aqui. Então, acho que é sempre uma primeira forma até de criar uma homogeneidade, para não ter uma pessoa falando uma coisa numa audiência, depois outra pessoa do outro grupo falando outra coisa, e né, até para criar um tipo de coesão interna na equipe também, né? Tá? Beleza, gente? Aí o que eu queria ver com vocês agora é a gente preencher aqui as equipes. Opa, esse aqui é do ano do semestre passado. Com o nome do pessoal. Vamos ver quais são as equipes que já estão formadas. Se vocês puderem ir falando para mim aqui. Eu vi que tem um. Peraí, eu vou puxar aqui. Só para a gente ver quem que já está inscrito e quem que não está. Então tem um grupo que é a Maria Eduarda, a Lidiane e o Bruno, né? Já que o Júlio, a Júlia não está. A outra, a Manu, a Annelise, Manu, Annelise e a Giovana. O outro tem a Ana Carolina, acho que a gente vai ter que fundir alguns grupos aqui. Ana Carolina, a Larissa. A pessoa já está escrevendo aqui, né? Fica mais fácil. Guilherme Maria Bruno, beleza. A segunda, Ana Luísa Beatriz e Isadora. Ana Luísa Beatriz e Isadora. Vou só diminuir aqui para ficar melhor. E vou aumentar para vocês acompanharem. Isadora, a outra, a Ana Carolina Larissa, e aqui a Ana Sabanai. Opa. Ana Sabanai, Bianca, o Luiz e o Gustavo. Tá, aqui talvez a Nicole, né? Tá. E quem que não tá aqui? Opa, é o Gabriel. Quem mais que não tá por aqui, pessoal? Os grupos. A Giovana. Giovana tá, né? Giovana tá aqui. Ah, o Edio. Isso, Edio. Então aqui a gente tem 3, 15, 16, 18. São esses aqui. Então a sugestão, Gabriel e Ed, acho que não faz sentido criar um grupo com vocês, né? Assim, talvez a gente tem grupo com 3 pessoas, se vocês toparem, é de se inserirem em algum desses grupos ali. Eu não sei se aí vocês têm alguma preferência, né? Os grupos também se estão abertos a receber, né? São 2 pessoas problemáticas e tal. Tô brincando, hein, pessoal? O Ed eu nem conheço bem, o Gustavo, o Gabriel de problemático não tem nada. Pra mim, assim, onde me aceitarem, assim, se me aceitarem, eu tô dentro. Tá. E tu, Ed, tens alguma preferência? Não sei. Não sei. Pode me encaixar em qualquer grupo, eu não tenho problema algum com ninguém. Beleza. Sim. Esses grupos alguém quer convidá-los e tal? Ou eu faço um sorteio aleatório, eu coloco aqui? O que vocês acham? O nosso grupo tá aberto, do nosso grupo? mas... Sim. Eu falei em cima de alguém. Eu só ia falar que o nosso grupo tá aberto. Quem quisesse entrar, pode ir. Tá, beleza. E alguém convidou o PR nesse grupo aí? A Bea. Ah, beleza. Eu aceito. Pode ser? Então, Com tá. certeza. E aí o Edio aqui no da Maria Eduarda. Pode ser assim? Sem problemas. Pode. Show.
Então tá. Show de bola. Então, o que eu vou fazer, pessoal, é só... Alguém consegue... A gente pode criar um grupo do WhatsApp? Ou vocês acham que é demais? Pode ser? Porque daí eu passo algumas informações ali, por exemplo, quando tiver a resposta do Sérgio, já passo lá, então, né, fica um pouco mais... Alguém consegue criar um linkzinho aí para... É que eu acho que já tem um grupo do WhatsApp. Ah, é? Já. Acho que eu vou mandar o link aqui. Ah, beleza. Muito rápido, né? Uma pergunta que eu queria ter para vocês, pessoal, o horário da quinta-feira às 8h20, porque agora, como vão ser 5 grupos, a gente vai ter que inserir mais um horário de assessoramento. Então, nos dias de assessoramento, voltando lá para... Deixa eu voltar para cá. Nos dias de assessoramento, que são esses aqui, ó, a gente vai ter que provavelmente incluir um horário a mais, assim, para poder dar conta dos 5 grupos. Então, ou a gente, sei lá, começa às 8h30 e vai até 12h30, ou começa às 8 e vai até meio-dia, o que seria melhor? E aí, a sugestão é sempre revezar, né, os grupos para não ter... Começar antes? Começar às 8? Acho bom não terminar no máximo 11h30 para dar para fazer almoço. Tá. De acordo com a Annelise, porque senão, se o planejamento terminar 12h30, às vezes vai terminar quase 1h, e daí já tem outra aula 1h30, o estágio 1h30, e daí a gente acaba comendo o almoço, sem comer. Então, tá. Então eu vou refazer esse calendário aqui, aí nos dias de assessoramento, não são todos, né? Mas nos dias de assessoramento a gente começa às 8h15, então. Tá? Aí vai até 11h50, geralmente, por aí. Tá? Aí o Hélio mandou aqui já o link do WhatsApp. Tá. Pô, mas já tem até um selo? Não é muito rápido, né? Vou colar aqui. Então, pessoal, eu acho que era isso, assim, para hoje, né? Então, apresentar a disciplina, fazer essa introdução aí, um pouco do que, né, das expectativas em relação ao que a gente vai desenvolver, conhecer um pouquinho vocês, organizar os grupos, né? Então, aqui já está a sequência dos grupos, tá? Grupo 1, 2... Opa, eu coloquei a Manu como um grupo, Manu. Não vai, né? Grupo 2... Grupo 3, grupo 4, grupo 5, tá? E eu vou dar uma ajustada lá no calendáriozinho em relação aos dias de assessoramento para começar um pouco mais cedo. E aí a gente se vê na quinta que vem, então, já para uma aula expositiva sobre o norte da ilha e a região metropolitana. Certo? Aí vocês fazem também a carta manifesto, quiserem enviar, mas não precisa ser semana que vem, pode, né? A gente vai discutir, conversar sobre ela, se puder mandar um pouco antes para eu dar uma olhada, melhor, né? Mas a gente vai conversar sobre ela no dia 11. Deixa eu ver se é isso mesmo, dia 11. Isso, no dia 11 que vai ser no assessoramento. Tá? Que daí a gente puxa a carta manifesto e junto com o exercício da semana que vem também. Certo? Então tá, gente. Vamos tentar fazer esse semestre o melhor possível aí, né? Vamos ser bem solidários, vamos tentar caminhar juntos que vai dar tudo certo. Semestre que vem a gente vai se ver presencialmente. Eu não vejo mais vocês, né? Porque agora, daqui para frente, não tem mais disciplina, mas tudo bem. Então tá, se cuidem bastante aí, qualquer coisa, se tiverem qualquer dúvida, né, podem mandar pelo WhatsApp, podem mandar por e-mail também, né, o e-mail está lá no site do ARC, tá? Se cuidem bastante aí. Valeu, pessoal, até mais. Obrigada, professor. Obrigada, Samuel, até mais. Obrigada, Samuel. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, tchau.